Senhoras e senhores, com seu ronco violento, é a motoca do momento que eu dirijo em disparada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento, é a motoca do momento que eu dirijo em disparada. Em alta velocidade, rodando pela cidade, com a minha namorada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento, é a motoca do momento que eu dirijo em disparada. Com seu ronco violento, é a motoca do momento que eu dirijo em disparada. Esta máquina é forte, roda no globo da morte e topa qualquer parada. Com seu ronco violento, é a motoca do momento que eu dirijo em disparada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento, é a motoca do momento que eu dirijo em disparada. No asfalto, na estrada, está sempre disparada, com a sua cilindrada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento, é a motoca do momento que eu dirijo em disparada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento. Estamos no ar! Na hora do Game Awards, hein? Rapaz, estamos brigando aí contra o Game Awards 2023. Um beijo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao pior canal do YouTube aí, competindo contra o Game Awards 2023 que eu tava assistindo. Rapaz, eu gosto. Tá bom, um beijo pra vocês tudo aí, rapaz. Ó, quem quiser assistir agora, tá rolando o Game Awards lá no Flow Games, viu? Vai lá, não fica assistindo essa bosta desse canal não, vai lá agora. Tá bom? Ao vivo, um beijo pra vocês aí, tá? Estamos ao vivo agora, na hora que tem que começar. Um beijo, um cheiro pra vocês todos, tá? Um beijão e obrigado pela audiência aí, fico muito satisfeito, porque hoje tá tendo aí a grande premiação dos videogames planetários, né? De todo mundo, é o Oscar dos games, tá rolando agora lá no Flow Games. Se você que não sabe, você que gosta de videogame, tá aí, viu, filho? Vai lá agora, fecha essa bosta aqui, você tá perdendo tempo, vai lá agora, tá bom? Um beijo pra vocês tudo aí, se vocês querem aqui falar bobagem, então tá bom. Quer ficar aqui, tá tudo certo. Um beijo pra vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho da companhia de vocês, tá? Mesmo que a gente se ache, né, porre, mas eu gosto de vocês do meu jeito, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigado, meu carinho, meu respeito a vocês, tá? E um beijo, Cláudio Alberto, que já começou logo chutando a porta, mandando 1,90 aqui no Superchat.
Cláudio, um beijo pra você, muito obrigado, lindão. Um beijo a todos os membros e apoiadores do canal. Gabriel Lessa, um beijo. Um beijo aos meus patrocinadores. Renan, um cheiro pra você, um beijo. Fábio Caetano, que é membro aqui do canal. Fábio Tricolor, um beijo, Fábio Tricolor. Eita, tá feliz, hein? A galera do Bahia tá feliz pra caramba. Eu também fiquei feliz, eu não gosto de futebol, né? Mas eu fiquei feliz porque os dois times aqui da minha terra estão na Série A, né? Legal, Vitória e o Bahia. Eu fico muito feliz de ver isso, porque mesmo eu achando o futebol uma coisa inútil, mas é legal, né? Ver a felicidade das pessoas, né? Principalmente a galera que torce. Rick Amorim, direto de Portugal, um cheiro, seu lindo. Eu gosto muito de você, você sabe disso. E o meu público também, a galera gosta muito de você, Rick. Seja muito bem-vindo, você que... Gente, o Rick, ele é um querido, ele mora em Portugal, o Rick Amorim, e lá 3 horas à frente. Então a gente tem que ter todo o carinho pelo Rick Amorim, porque ele assiste as lives, participa, troca ideia com a gente, e lá são 3 horas à frente, né? Então a gente tem que ter muito carinho, né? Pelo nosso querido amigo português, Rick Amorim. Né? E a gente tem que fazer o que os portugueses não fazem com a gente, né? A gente tem que mostrar para eles que a gente trabalha certo, a gente trata o português com carinho, coisa que eles não fazem com a gente, com exceção do meu querido Rick Amorim, que já deu mais exemplos mostrando que é bem diferente, né, dos portugueses em geral, porque eu falei até que a maioria não é assim, realmente a maioria dos portugueses não é assim. Assim como o Rick, eles não são preconceituosos, mas tem aí uma minoria que é bizarra, né? Mas a gente não pode fazer igual a eles, né? A gente tem que tratar nosso amigo Rick Amorim com muito amor e carinho, que é o que ele merece, tá? E um beijo, Rick, seu lindo! E um beijo a todos os meus inscritos e inscritas de Portugal, tá? Muito obrigado pela audiência. Eu sei que tem muito inscrito de Portugal que me assiste as lives gravado, né? Um beijo pro meu amigo Zé Varela, a Fia, um beijo. Amo vocês sabem disso, tá? Tem muita gente boa em Portugal, tá, gente? E um beijo pra vocês todos aí, Sandro Grow, um beijo, Sandro, seu lindo. Everson Ávalos ou Avalos, um beijo. Deixa eu ler aqui a mensagem do Everson, filho do Ever. E ele diz aqui o seguinte: comentário, dá até vergonha da Honda CB300F dando problema de embreagem com 10, 12 mil quilômetros. Ou até mesmo, ou até menos. Vários relatos. Meu pai, que vergonha, fora que estão pedindo horror nessa moto. Todas as motos parecem ser feitas nas coxas. O incrível o que tem de gente para passar pano e continuam comprando dessa marca, mas o Brasil não tem muito para correr também, o governo não ajuda. Tá bom. Eu não ouvi ainda nenhum relato desse, tá, filho do Ever? Eu não tô passando pano não, porque eu acho que de todos os criadores de conteúdo eu sou o que mais bate na Honda. Então eu até agora não ouvi nenhum relato do tipo, tá? E olha que tem muito inscrito aqui que comprou essa moto e até agora não ouvi nada disso, tá? Mas tá bom, tá aí seu registro, sua chateação, que é válida, né? Quem irá nos defender, Everson? O nome é Código de Defesa do Consumidor e Justiça. Isso que vai nos defender, entendeu? O brasileiro é trouxa achando que vai ter alguém, um super-homem que vai nos defender. Aí acha que político de estimação é super-homem, acha que presidente é super-homem, acha que, sei lá, qualquer idol desse, né, cantor de música coreana, ator de cinema, vai ser quem irá nos defender. Cara, não é assim que se pergunta. Tem que dizer assim: como nós iremos proceder para nos defender? Aí tem lei. Entendeu? A lei funciona, esse país tem lei. Por mais que a gente pense que não tem, mas tem. Né? A lei demora, mas ela funciona. E o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos mecanismos, né? Nós temos um país legalista. Né? Então, sim. E para quem dizer que não é, tá bom, tenta aí burlar a lei para você ver se você não vai se lascar. Burla a lei aí. Tem gente que burla, mas vive às margens, né, da sociedade. Vive na obscuridade. Ou um dia a casa cai. Mas é isso, tem lei, viu, Everson? E não é uma pessoa que vai nos defender, não. Existe mecanismos legais para nos defender. Então, cada um de vocês tem que buscar o seu direito, buscar lei. Se não tem dinheiro para pagar a justiça, né, a ação, os advogados ou advogado, tem lei gratuita, né? Tem o juizado especial. Então, tem lei sim. Basta o brasileiro aprender a correr atrás dos seus direitos, que o brasileiro não faz isso, tá? Não faz. E eu sou exemplo assim de ver muita gente aqui com problema e sequer tomando as providências.
falar em problema, rapaz, vai chegar um ponto que eu vou tomar um processo da Bajaj, tá? É sério. Tô falando muito sério com vocês. Vai chegar um ponto que eu vou ser processado pelo seu Valdir com Y. Ou por algum concessionário Bajaj. E eu tô falando bastante sério com isso. Claro que processar eles podem. Ganhar, aí são outros 500, né? Porque o que eu faço aqui é apresentar os problemas, né? Que as pessoas me mandam. Como eu sou um canal que não tem medo de expor a realidade, e claro, tomando todos os cuidados legais, porque eu tô respaldado pelos meus advogados, eu sou o único canal que as pessoas têm como uma forma de poder expor os problemas que estão acontecendo, né? E eu sinto eu tenho um sentimento com a Bajaj dividido, né? Vocês já perceberam, né? Quem me acompanha aqui, quem sabe do meu trabalho, entende da minha divisão, assim. E eu tô um pouco cansado disso, mas não vou parar de fazer não, mas assim, putz, é um sentimento muito ruim, porque, primeiro, eu quero que a marca dê certo. E não é hipocrisia, gente. Não é aquela conversa de cretino, sabe? Tem gente que não gosta de mim, vai falar que tá tudo certo, amiguinho, amiguinha. Tá... Fala o que você quiser aí, que tá tudo certo, tá bom? Mas eu tô falando pro público que realmente sabe do que eu tô falando, né? Sabe de como as coisas acontecem aqui. E eu tenho um sentimento dividido de, poxa, eu quero que a empresa cresça, eu sei que o produto é bom, eu sei que a empresa está começando agora, eu sei que a gente precisa ter paciência até a empresa se ajustar, e é verdade, porque os problemas vão existir, né? Problemas de montagem, problemas de pós-venda, problemas de concessionários fazendo cagada na ativação das motos, mas e aí vem o sentimento de, poxa, eu quero que dê certo, eu tô realmente criticando para que a empresa melhore. Talvez o gestor, né, o Head of Operations, que é o seu Valdir com Y, que a gente chama de Country Manager, né, mas ele é Head of Operations. Talvez ele não entenda os meus posicionamentos como algo positivo. Provavelmente ele não entende assim, ou como uma crítica construtiva de alguém que tem muita fé na marca para que ela possa peitar a Honda. E a única empresa hoje... E, gente, eu não estou falando isso para ficar de boa com a Bajaj. Eu não estou falando isso. Eu estou falando realmente o que eu acredito. Tantos vídeos que eu estou colocando, apresentando os problemas, que eu vou provavelmente tomar um processo de concessionário ou da própria Bajaj do Brasil. Aguardem. Aguardem, porque vai chegar um processinho e eu vou mostrar para vocês. Assim que chegar a notificação, eu mostro para você, ó, chegou. Chegou a notificação, tá aqui o processo, e eles vão querer não sei quantos R$1.000 aí, vão me processar em não sei quantos R$1.000, para eu calar a boca. E é geralmente isso que a empresa faz. Como a Volts fez. A Volts está pedindo R$36.000 na época, 2 anos atrás, para eu calar minha boca. Como eu sabia dos meus direitos constitucionais e completamente respaldado pela lei e pelos meus advogados, o juiz indeferiu qualquer tipo de censura solicitada pela Volts, e eu continuei falando, né, 2 anos antes da queda mesmo. 2 anos falando. E a Volts querendo me calar. E tá rolando o processo ainda, tá? Eles querem R$36.000. Eu acho que a Bajaj vai seguir essa linha também. Gente, eu não recebi nenhuma notificação, nem processo, nem nada. Mas é porque eu vou explicar o que tá acontecendo, tá? Vou explicar. Hoje chegou mais uma situação da Bajaj. Mais uma. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Só que é praticamente 2, 3, 4 pessoas por mês fazendo queixas, né? E por que eu apresento isso aqui? Primeiro, não é para prejudicar a empresa, para a empresa se tocar e correr atrás. Porque como é que a empresa ela vai conseguir realmente se sustentar no Brasil se ela continuar com processos errados? E às vezes até o pessoal, o country manager, o pessoal da direção, não sabe o que está acontecendo, porque concessionário às vezes não passa o problema, ou em alguns casos não chega na alta direção.
desses problemas. E aí tem que ter um canal que não tem medo, e realmente eu não tenho medo de tomar processo, de qualquer tipo de repressão, né? Seja com um patrocinador, seja com um concessionário que não queira patrocinar, qualquer situação do tipo, eu realmente não tenho medo. E as pessoas vêm a mim. As pessoas vêm, me procuram, me mandam mensagens, e eu, com todo cuidado, eu sempre busco a informação verdadeira. Eu quero imagem, eu quero nome, eu quero dados, eu quero tudo comprovado, porque eu vou expor, e aí você precisa ter respaldo, porque eu posso tomar um processo, como uma pessoa também que vai denunciar, tomar um processo se for algo calunioso. E até agora eu tenho mostrado a verdade, gente, problemas reais. E se até agora eu não tomei nenhum tipo de processo, porque às vezes demora para chegar, eu acho, é porque alguém lá na Bajaj tem a consciência de entender assim, pô, o cara tá fazendo uma crítica, ele não tá mentindo. E eu preciso deixar claro que quem quiser da Bajaj, seja concessionário, seja o próprio seu Valdir com Y, qualquer concessionário que quiser falar aqui comigo, tem o direito de resposta. Todo e qualquer concessionário, de boa. Eu vou deixar aqui quanto tempo precisar para poder falar comigo, ligar ao vivo, conversar comigo, dar o feedback do que está acontecendo. E aí digo para todos os 8 concessionários da Bajaj, né? Qualquer problema que eu tenha apresentado aqui, de algum inscrito ou inscrita, vocês têm o direito legal de vir aqui, e sem precisar de notificação extrajudicial, não precisa nada disso não. Basta falar comigo aqui no 71, WhatsApp, tá? 71 99190 2805. Todos os concessionários do Brasil, tá? Podem entrar em contato comigo. Qualquer representante pode falar comigo. Eu mesmo vou atender, ó. Manda um WhatsApp, tá? 71991902805. E se você tiver qualquer tipo de explicação, ou de boa mesmo, sabe? Ou relatar a solução de um problema e as melhorias de processos, o canal está aberto, tá? Sempre aberto. E até o seu Valdir com Y, que eu faço assim essa brincadeira toda, mas o assunto hoje é muito sério, porque está chegando numa situação desgastante. E, por favor, meus inscritos que me mandam mensagens, me mandam denúncias, me mandam suas situações de problema, podem continuar me mandando, tá? Eu não estou falando isso para dizer, ó, chega, não aguento mais, eu estou com medo. Não, podem me mandar. Agora, contanto que seja um relato verdadeiro e com respaldo de documento, de imagens, né? E você se apresente, não de forma anônima. Você precisa ter nome e CPF, tá? E aí, dito isso, eu vou mostrar para vocês agora um problema que aconteceu com um inscrito meu. Mais um problema com a Bajaj, né? Mais um problema com a Bajaj. Dessa vez, esse inscrito, ele é do Rio de Janeiro, tá? Vocês veem que não é localizado em uma só concessionária. Isso aí está distribuído no Brasil todo. Tem problema em todos os lugares que tem Bajaj. Então, é para vocês entenderem que é um problema de processos da empresa e é um problema de montagem das motos. Neste caso que eu vou apresentar para vocês, o problema é provavelmente aí de montagem, problemas que acontecem, e eu não estou minimizando, tá, gente? Mas, como eu falei para vocês lá no início, a Bajaj, ela está no início de suas operações no Brasil, e os problemas vão rolar nessas primeiras motos montadas. É o que a gente chama de boi de piranha. Lembra que eu falo? É o boi de piranha. A gente tem que... Os primeiros compradores, eles são boi de piranha, eles são deixa eu só colocar aqui. Peraí. Eles são boi de piranha, bucha de canhão. Todos esses primeiros compradores serão boi de piranha, bucha de canhão. Mas nem todos estão passando por isso. Eu preciso também enfatizar, não é todo mundo, é uma pequena parte que está passando por isso, de problemas de montagem, enfim. Eu já apresentei tantos problemas aqui para vocês, mas o que eu quero deixar claro é que a Bajaj, ela precisa ficar atenta a essas coisas, tá? E precisa manter aquele mesmo procedimento que eles estavam mantendo no início do ano, no primeiro semestre, de prontidão.
parece, a sensação que eu tô tendo é de as coisas ficarem mais lentas, mais letárgicas, e os proprietários começando a ficar bastante insatisfeitos. Diferente do que estava acontecendo no primeiro semestre de 2023, desse ano. Que qualquer problema que tinha, já estava lá o time lá de engenheiros da Bajaj prontamente para poder resolver e dizer, não, vamos resolver, vamos correr. Vocês vão ouvir no relato que a situação já não está a mesma, já está começando a ficar mais, olha, peraí, calma, e obviamente que é um problema, eu vou mostrar para vocês. Então fica mais uma vez aí a minha mensagem para o pessoal da Bajaj Brasil, para ficar atenta, tá? Não é um problema do concessionário que vai ser citado aqui, não é um problema do concessionário em si, né? Mas sim um erro de montagem, algum problema na moto, entendeu? Não é um problema do concessionário. Então vai ser citado um concessionário, mas quero deixar claro para vocês que não é um problema de atendimento, de mecânica, de pós-venda, não é. Pós-venda é, mas não é do concessionário, é da Bajaj. E aí vocês vão entender a situação, tá? O inscrito é o Rian Oliveira, tá? Do Rio de Janeiro, e a moto é do pai dele. Então ouçam aí o relato do Rian Oliveira. Fala, tio Chico, bom dia. Tio Chico, aqui é o Rian, aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. Tio Chico, tem uma situação um pouco chata para te passar. Eu nem sei como funciona essa questão de você analisar aí a dúvida no YouTube, etc. Mas, cara, a situação bem chata que eu teria para passar e que eu acho até importante passar também para sua audiência, que como eu vi, você fez o vídeo das Bajajes, etc. O que está acontecendo, cara? Meu pai comprou a Bajaj Dominar 400Z. O chassi da moto dele, para você ter uma ideia, é o chassi final 007. Ou seja, provavelmente foi a 7ª moto montada no Brasil da Dominar 400. E cara, o que está acontecendo? Essa moto vem dando para ele muitas dores de cabeça. Muitas mesmo. Para você ter ideia, ela foi agora pela 3ª vez para autorizada. Porque a moto está perdendo compressão e nas 2 primeiras vezes que ela foi, a moto começou a vazar óleo por tudo quanto foi lado. E meu pai é sempre muito exigente, muito cuidadoso com a moto. E todas as revisões feitas na Bajaj Autocraft do Rio de Janeiro. E cara, o pessoal da Bajaj não consegue resolver o problema. Ontem veio um técnico de São Paulo, da Bajaj São Paulo, para poder verificar a moto. Tiveram a pachorra de virar pro meu pai e falar que a moto está normal. Vou até te encaminhar uns vídeos aí, algumas coisas para você dar uma olhada. E assim, é uma coisa que eu acho que seria até bem importante que você, se possível, transmitisse para sua audiência também, porque como eu vi, você fez os vídeos das motos e, cara, infelizmente a nossa experiência com a marca e com a moto não está sendo muito legal, tá bom? Mas a gente vai se falando aí. Um abraço, meu amigo. Aí é o seguinte, eu falei com o Rian, na realidade ele me mandou várias imagens que eu vou mostrar aqui para vocês e um vídeo, tá? Esse é o vídeo da moto do pai dele, eu vou mostrar aqui agora para vocês. Um momentinho, gente, que eu vou ter que trocar aqui, que não vai abrir aqui. Eu vou ter que colocar no aplicativo aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá agora. Agora dá pra ver. Guilherme, a moto pifou comigo aqui na BR, cara.
Tá complicado isso, Guilherme. Essa moto deu ruim no motor, cara. Perdeu a compressão todinha. Começou a fazer um barulho estranho. E agora nem pegar ela quer pegar. Tem mais um vídeo e eu vou mostrar as imagens aqui pra vocês. Aí, Guilherme, ó. Vazamento de novo. Cara, a gente tem que dar uma solução pra isso, cara. Vamos procurar um advogado pra resolver essa parada aí. Não aguento mais ficar sem a moto. Aí. Aí tem as fotos aqui da situação. Óleo vazando. Óleo vazando. Moto no guincho. Moto na concessionária, se não me engano. E moto já em manutenção. Tá? E aí eu questionei ao Rian. Eu questionei ao Rian todas as questões de documento, né? OS. Ele tem tudo, né? Tem todas as OS, todos os documentos para comprovar que a moto está com um problema e que está sendo resolvido. Então, eu pedi muita atenção ao Rian, porque quando eu colocasse isso no ar, se ele não realmente ele não tivesse todos os documentos, isso podia gerar um problema para ele, né? E ele disse que não, a moto tá realmente, ele tem todas as OS, todos os documentos. Eu tenho o contato aqui do Rian, é o Rian Oliveira. Essa moto é do pai dele. E ele disse que a moto já está com o motor já em processo de manutenção. E ele me respondeu da seguinte forma. Ouçam a resposta do Rian. Sim. Devido a ela Gente, desculpa. extremamente Desculpa que eu vou correta em colocar relação o às áudio de revisões. novo. Eu vou colocar o áudio de novo. Tava sem áudio, tá? Desculpa. Eu vou colocar o áudio de novo. Eu vou colocar aqui o áudio do Rian. Eu não sei se vocês ouviram a... Eu acho que vocês não ouviram a moto. Eu vou colocar de novo, tá? Eu vou colocar... Tá sem áudio, tá? Eu vou colocar de novo os vídeos, tá? Vamos lá, vamos de novo. Vamos de novo, que eu acho que é importante vocês ouvirem o barulho do motor. É que eu tinha colocado no mudo. Agora eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o som, tá? É porque o computador ele tá muito ruim mesmo, tá, gente? Peço desculpas para vocês, mas agora vai funcionar. Pera aí, tá? Vamos lá. Agora vai ficar melhor para vocês verem. Vamos lá. Aí, Guilherme, a moto pifou comigo aqui na BR, cara. Tá complicado isso, Guilherme. Essa moto deu ruim no motor, cara. Perdeu a compressão todinha. Começou a fazer um barulho estranho. E agora nem pegar ela quer pegar. Aí, Guilherme, ó. Vazamento de novo. Cara, a gente tem que dar uma solução pra isso, cara. Vamos procurar um advogado pra resolver essa parada aí. Não aguento mais ficar sem a moto. Aí. Aí agora tem a foto da moto com vazamento. Mais vazamento. Moto no guincho. Moto já na concessionária. E a moto aqui com o motor
já em manutenção, tá? Então a moto ela já está na concessionária, a moto já se encontra na concessionária e pelo Rian parece que ela já está em processo aí de manutenção. Eu não sei em que pé está. E aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Essa é a situação da moto hoje na concessionária, tá? Então a concessionária ela já está com a moto. Parece que a moto já está em processo de manutenção com o motor, né? Agora eu não sei como finalizou isso aí, porque ainda está em processo. Então eu conversei com o Rian, conversei com o Rian e aí expliquei a ele que ele deveria ter todas as informações, todos as OS, os documentos para comprovar a situação da moto, né? Porque caso ele não tivesse esses documentos, isso podia gerar um problema para ele. Ele disse que ele tem todos os documentos, ele tem todas as ordens de serviço, tudo, e ele mandou um áudio aqui para vocês ouvirem agora a situação que se encontra hoje a moto. Então, tio Chico, vamos lá. O que a concessionária passou pra gente até o momento? Como você viu aí pelas fotos, pelos vídeos, tem até uma foto que a moto tá na oficina da Bajaj. E o que aconteceu? Essa moto já foi 2 vezes e na segunda vez foi realizada a abertura do motor para fazer essa manutenção. Só que o que está acontecendo? O problema está recorrente. A moto vai, abre o motor, até trocou foi realizada a troca das juntas da moto, que até demorou para chegar, teve que vir de sei lá onde que eles pediram, porque a moto, né, foi acionada pela garantia, devido a ela estar extremamente correta em relação às revisões na montadora, etc. Mas o que tem acontecido constantemente, que tem gerado esse desconforto da gente com a marca e toda essa questão. A moto vai com problema, fica lá um tempo, eles dizem que vão solucionar o problema, a moto retorna, cerca de 1 semana, no máximo 15 dias depois, ela retorna a dar o mesmo problema, ter o vazamento de óleo, a descompressão, perda de força, problema para ligar, entendeu? Já foi acionada a garantia, a moto vai, eles dizem que foi resolvido o problema, a moto retorna, o problema retorna. Em relação ao processo também, tio Chico, a gente já está até movendo uma ação contra a Bajaj, porque, como eu disse ontem, o técnico da Bajaj de São Paulo foi dar uma olhada na moto e ele informou que a moto está normal, sendo que a moto apresenta essas falhas, apresenta esse defeito, então não tem possibilidade dela estar normal. Qualquer pessoa, por mais leiga que seja em moto, vai conseguir identificar que ela não está legal. A manutenção feita não está solucionando o problema. E meu pai utiliza essa moto para trabalho, então todo esse período que ele fica parado é prejudicial, porque ele utiliza a moto para sair daqui da nossa cidade de Petrópolis para o Rio de Janeiro para poder trabalhar. Mas é mais ou menos isso, tio Chico. Qualquer outra dúvida, é só me mandar aqui que a gente vai esclarecendo. Eu te mando também as OS, né, que são as ordens de serviço da Bajaj. Mando também toda a conversa com o gerente da Autocraft Bajaj, caso você queira ver. E qualquer dúvida você me fala, que eu vou encaminhando tudo para você, porque a gente tem tudo isso aqui documentado, tudo separado. Até por isso a gente está entrando com uma ação contra a Bajaj. Mas assim, eu entrei em contato porque eu acho importante, entendeu? Que isso tem uma certa visibilidade, até para a questão dos seus seguidores, etc. Também, para que todo mundo possa ter uma visão também um pouco mais clara disso, entendeu? Porque é uma marca nova, etc. Tá chegando no mercado e ela chegar com o pé esquerdo é complicado.
Mas qualquer outra dúvida é só me mandar, tá bom? Peço desculpas aí o áudio grande, mas é que a questão acaba exigindo. Claro. Esse é o Rian Oliveira, a moto é do pai dele. E Bajaj Autocraft do Rio de Janeiro. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo aqui no WhatsApp 71991902805. Vocês têm total direito de resposta se vocês quiserem, ou se quiserem até participar de uma live para poder responder algumas coisas, dando um feedback. Vocês têm total direito de vir aqui, não somente por uma questão de direito de resposta, mas também porque se vocês quiserem. Eu não tenho problema nenhum de receber qualquer concessionário Bajaj aqui. Se os gerentes, os proprietários, diretores quiserem entrar em contato comigo, serão bem-vindos todos. Eu acho legal, inclusive, para o público. Eu acho que vai ser até uma coisa legal para os concessionários. Eu digo todo e qualquer concessionário Bajaj que quiser entrar em contato comigo para dar um feedback de alguma coisa que tenha acontecido com algum inscrito, tá? Ou algum cliente de vocês que eu tenha colocado aqui. Por favor, entrem em contato. E isso eu falo sem nenhum... Gente, deixar claro para todos aqui, eu não recebi nenhuma notificação extrajudicial, tá? Bajaj não está me processando. Até o momento, dia 7 de dezembro de 2023, nenhum concessionário me processou, não recebi nenhuma notificação extrajudicial. A Bajaj do Brasil não me processou, muito pelo contrário. Nada, tá? Não recebi nada, mas eu estou aqui abrindo as portas porque eu sei que está aparecendo muita coisa. E o mal-estar já foi gerado. Então eu acredito muito na marca. Eu realmente acredito na marca. Porque eu podia estar aqui dizendo, gente, até porque a Bajaj não faz parte dos meus patrocinadores. Ela não faz parte dos meus patrocinadores. Se eu quisesse passar o pano, né? Para quem acha, o cara é patrocinado, ele passa o pano. Não faz nem sentido. Se eu fosse esse tipo de pessoa aí, não faria sentido eu estar fazendo uma crítica tão dura à Bajaj. Então eu digo, qualquer concessionário que queira vir participar da live, fazer um vídeo comigo, tá tranquilo, venha, vamos bater papo, vamos trocar ideia, façam a exposição de vocês em relação a todos os processos que estão sendo melhorados. Seu Valdir com Y, tenho certeza que se o senhor vier para cá conversar com a gente, você será muito bem-vindo. Meu público vai te tratar com muito carinho, tá? E todos daqui do canal, porque aqui até a Honda já veio uma vez e foi super bem-vinda, né? Trouxe 2 representantes, que são pessoas que eu gosto muito. Fizemos uma live bem longa e deu tudo certo, tá? Então venha, seu Valdir, venha pra cá pra gente poder saber. Eu tô falando nesse tom porque eu tô cansado. Não é cansado daqui, cansado não, do dia, não. Eu tô cansado de vocês, Bajaj. Tô cansado. Eu tô cansado de vocês vacilarem com coisas básicas que dá para resolver. Eu explico, tá? Eu vou explicar como é que dá para resolver. Eu tô cansado de vocês, Bajaj, de coisas que dá para resolver facilmente, sem deixar o cliente tão irritado assim, tão chateado, né? Então é uma voz de uma pessoa que tá cansada de ficar batendo e me colocando em risco, né? Porque vocês podem me processar pedindo 100 mil reais, 200 mil reais para me calar. E eu sou o único que faz isso. Sabe por quê? Porque realmente eu quero que vocês melhorem os processos. Para vocês chegarem junto da Yamaha em pelo menos 5 anos. Se vocês realmente quiserem botar dinheiro aqui no Brasil. Porque vocês são uma marca indiana. O brasileiro tem preconceito com marca indiana. Vocês são uma marca desconhecida no Brasil. O brasileiro não conhece. Tem gente que não sabe nem o que é Bajaj. Acha que dá risada, porque o nome é engraçado para o brasileiro. O nome soa engraçado para o brasileiro, né? Então, as pessoas não conhecem a marca, acham engraçado o nome, tem preconceito com marca indiana, então acham que o produto de vocês é de baixa qualidade. Então eu e outros criadores de conteúdo aqui na plataforma, há anos falamos de vocês. Há anos estamos na expectativa da vinda de vocês. E realmente quando vocês vieram, nós ficamos felizes, porque a gente sabe da qualidade do produto. Mesmo com o brasileiro sendo preconceituoso. E a gente sofrendo hate porque a gente indica vocês. A gente, que eu digo, porque existem outros colegas meus, inclusive colegas que eu admiro e gosto, e que são amigos meus, que confiam na marca, gostam e também fazem parte do coro, juntamente comigo, de indicar o produto.
Então, quando eu indico um produto aqui, eu indico todos os produtos de vocês, as 3 motos, 3 modelos eu indico. Então, quando eu indico, eu me sinto parte responsável de um inscrito ou uma inscrita comprar o produto e acontecer exatamente isso. Olha, que não é a primeira vez. Eu estou falando aqui do Rian, e teve pelo menos mais 2 ou 3 inscritos que fizeram relatos de problemas na ativação, problemas no pós-venda. Então, como é que vocês poderiam ter resolvido aqui com o Rian, com o pai do Rian? Dado o acolhimento rápido, como vocês estavam fazendo ainda no primeiro semestre de 2023. Todo e qualquer problema que acontece com a moto, vocês rapidamente já acolhiam, já tentavam acalmar o cliente, dizendo, não, vamos resolver. Olha, vai demorar um pouco, se você precisa de uma moto reserva, eu acho que é assim que vocês têm que proceder, sabe? Mesmo que fique com um custo elevado, mas esse cliente que vai ter a moto pelo menos aí resolvida, ele vai reverberar positivamente. Eu sei que não são todos os clientes que estão insatisfeitos, mas essa pequena parcela, ela gera essa reverberação e vem para o meu canal. Por mais que vocês digam, mas é um percentual muito pequeno, não importa. Mas existem pessoas que estão com problemas. E vocês precisam ser atentos, acolhedores, rápidos, e não simplesmente minimizar as coisas, porque a gente está falando de uma motocicleta de 25 mil reais. Uma motocicleta que, segundo o inscrito, o pai dele ficou 3 vezes na mão. Então, a minha sugestão é que vocês continuem melhorando os processos. E como eu falei para você que comprou uma Bajaj, você é bucha de canhão, você é boi de piranha. Mas isso não é algo que tire o mérito da marca. Isso é normal com qualquer produto que está no início de produção. Eu falei isso há meses atrás. Eu avisei. Mas não é por isso que eu disse, não comprem. Não, comprem, a moto é boa, eu compraria, gente. Estou falando para vocês. Você correria o risco? Claro que sim, 25 mil reais, uma moto de 40 cavalos, boa. E aí, infelizmente, algumas pessoas estão tendo esse problema. A Bajaj não tem deixado de resolver, isso é verdade. Mas, em alguns casos, tem feito descaso. Não tem dado a atenção devida. E eu não estou falando do concessionário, eu estou falando da Bajaj. E aí, repito, o concessionário Autocraft, pelo que eu vi, está dando suporte. Deu suporte as 3 vezes. Mas essa situação já vai além da capacidade do concessionário. Essa é a minha interpretação. Porque isso já é garantia de motor. Já é uma situação de montagem. O concessionário ele não tem como chegar e dizer assim, tá bom, eu vou consertar, toma o motor, toma esse cabeçote novo, ou toma essa peça aqui nova. Ele não pode fazer isso. O concessionário ele precisa acionar a garantia e seguir todo o protocolo burocrático para o procedimento de garantia. Então, preciso deixar bem claro que foi citada a Autocraft, mas isso é um processo de garantia. Isso ocorreria com qualquer outro concessionário, que é uma moto e outras motos que estão com problemas, tem que seguir o procedimento de garantia. Por exemplo, agora, quando teve o problema de outro inscrito meu, que recebeu uma moto, aí já foi no estado de São Paulo, que a moto estava arranhada, que a moto estava com o painel arranhado, a moto com o banco rasgado, aí sim é um problema do concessionário. Aí é a concessionária. Mas nesse caso, pelo que eu entendo, a minha interpretação não é a Autocraft. A Autocraft ela tem feito seu papel de receber a moto e resolver a situação e acionar a garantia. E existem protocolos, tá, gente? E eu não estou falando isso para poder tirar o meu da reta e deixar tudo certo para a Autocraft. É uma questão da realidade, tá? Então essa é a minha interpretação. Por isso que eu estou falando mais com a Bajaj Brasil e deixando claro para vocês desde o início desse corte aqui que não é a concessionária em si, porque foi citada a concessionária, mas eu não entendo que é a concessionária. A concessionária tem feito seu papel, né? Então, deixo aqui já aberto para a concessionária Autocraft, se quiser contar como é que foi o desfecho ou o processo, como é que está o procedimento, fique à vontade. Gestores, gerente, podem entrar em contato comigo, ou o pessoal de marketing, pessoal da Bajaj, seu Valdir com Y, o senhor podia falar comigo para a gente poder bater um papo, para acalmar os ânimos das pessoas, para as pessoas comprarem a moto e vocês vão acolhê-las. Eu sei que está acontecendo isso do acolhimento, mas em algumas situações gera esse tipo de reverberação negativa. E aí vem para cá. O que acontece? Eu publico. Se realmente
tem lá documento, é verdade, é um fato, eu publicarei. Entendeu? Agora, se vem aqui uma pessoa da Bajaj e diz assim, ó, tá acontecendo isso, a gente sabe que esses primeiros lotes eles vão ter problemas, mas estamos acolhendo, estamos resolvendo. Então, eu espero isso de vocês, tá? Venham pra cá, conversem comigo, seu Valdir com Y, venha, converse comigo, me manda uma mensagem de WhatsApp, vamos bater um papo, venha pra cá pra gente conversar, porque tá ficando chato, tá ficando cansativo. As pessoas, elas sabem que eu sou o único canal que aceita a denúncia, sem medo de tomar processo de vocês. Porque mesmo que vocês me deem um processo, eu vou publicar isso, vou dizer tudo que vocês... E não adianta pedir sigilo de justiça, porque eu vou publicar, tá? Porque isso aqui não tem como ser sigilo de justiça. E eu vou dizer por que vocês estão me processando, quanto vocês estão pedindo, porque eu tenho quase certeza que vai rolar, vai ter um processo, vai bater processo aqui, porque os caras eles não vão aguentar, porque eu sei que cada vez mais vai chegar gente, e quanto mais você me ignora, seu Valdir, é pior pra gente, é pior pra mim, porque eu vou ter que ficar ouvindo, porque eu vou ter que publicar, porque eu não sou cretino, e é pior pra vocês, que vocês vão ficar tomando pancada sem necessidade. Porque eu acredito no produto. Então a gente vai ficar nesse loop infinito. Até o dia que chegar o processo, e aí a gente for, né, aí são 2 anos de processo, se arrastando, sendo que a gente podia resolver, você vindo pra cá, seu Valdir, ou o representante da Bajaj, conversar comigo, conversar. E eu, toda vez que chegar um inscrito meu, falar assim, ó, o Caboclo veio aqui, o Country Manager, ou o Head of Operations, seu Valdir Coimbra, ele veio aqui, e ele falou isso aqui, ó, vai lá no vídeo, você vai ver. E mudar os protocolos de pós-venda dos concessionários, que eu sei que vocês estão se ajustando, eu sei disso, tá? Então é isso. Eu vou continuar publicando aqui, todas as pessoas que tiverem problemas e comprovarem que o problema é real, através de documento, foto, vídeo, OS. Essas pessoas vão continuar vindo para cá. Eu vou continuar me colocando sempre aqui à disposição dessas pessoas que têm críticas para melhorar a marca, porque tem gente que não acredita nisso. E o pessoal da Bajaj vai realmente ficar cada vez mais igual um baiacu, inchado e chateado comigo. Então o que é melhor? Bora conversar, abre o canal de diálogo, já que as pessoas veem o meu canal como um único canal de denúncia, porque todos os outros são covardes. Todos os outros canais. Inclusive os canais que comem biscoito aí com vocês. São todos covardes, porque tem medo de vocês não convidarem. Como eu não preciso de vocês para absolutamente nada, e eu não estou falando isso com rancor, tá? Eu estou falando isso porque eu me fiz aqui, no meu trabalho, eu me fiz juntamente com o meu trabalho e os meus inscritos. Eu nunca precisei de marca nenhuma para poder me alavancar. Nunca precisei, isso é um fato. Na minha história aqui de quase 7 anos, eu nunca precisei de marca para biscoito, para poder me alavancar. Eu sempre fiz aqui o meu trabalho juntamente com os inscritos, é uma troca. Então eu não preciso de vocês realmente para nada, Bajaj. Mas eu acho legal vocês virem para cá, para a gente poder abrir esse canal de comunicação e dizer, gente, compra, é legal, o cara veio para cá, o cara conversou. Vamos acreditar na marca. Mas vocês não conversando, não dando resposta para essas pessoas, fica difícil. Tá? Então isso aqui é um vídeo cansativo, tá? Não pelo Rian Oliveira, de forma alguma, mas por mais um problema com a Bajaj, mais um problema, tá? E isso eu sei que vai me gerar um processo, ou de um concessionário, ou da própria Bajaj. Isso vai me gerar um processo, mas vamos nessa, tá? Meus advogados, um dos advogados está me assistindo, provavelmente. Meus advogados não estão prontos para acolher esse processo, tá? E a gente segue o barco. Mas a gente pode fazer tudo isso de uma forma mais civilizada, vocês conversando comigo pelo meu WhatsApp que está aqui. E eu abrindo, escancarando as portas do meu canal para a Bajaj Brasil, para a gente poder mostrar para as pessoas que vocês vieram com o objetivo de vender moto boa, tá bom? É cansativo. Deixa eu colocar agora mais um comentário. Agora não tem nada a ver com moto, tá? Mas é um relato, um desabafo de um brasileiro que me mandou uma mensagem mais cedo. O nome dele é Emanuel Rosa. Ele é de São Paulo. E talvez alguns de vocês ouçam essa mensagem do Emanuel torcendo o nariz, né? Pensando, pô, que é o canal do Chico é de moto, pô. O que esse caboclo quer aí falando disso? Mas isso aqui é um canal
não somente de moto, mas é um canal para a gente conversar. É um canal para a gente trocar ideia. É o momento que eu tenho para poder me aproximar mais de vocês. Eu sou o único canal de moto que faz isso todo dia, de segunda a sexta. E tô aqui sempre ouvindo vocês. Vocês sempre tendo a voz, mandando áudio para cá, trocando ideia no chat, tendo voz, sem censura, né? Então ouçam o comentário de um brasileiro, né? Que tá bem vai parecer sem sentido para alguns, porque a gente está no canal de motocicleta, mas vocês vão entender, tá? O que o Emanuel tá sentindo. Tio Chico, boa noite, tudo bem? Primeiramente peço desculpas aí por estar mandando esse áudio aí após o horário comercial. Meu nome é Emanuel, eu sou aqui de São Paulo, capital. E eu queria demonstrar uma indignação minha, um misto de sensação, né? Indignação com medo do que vai virar, né, o nosso país. Tio Chico, onde eu quero chegar? Cara, eu acabei de sair do mercado. Eu comprei 8 pães e 2 litros de refrigerante. Uma Coca-Cola, sendo mais específico. Tio Chico, R$20. Deu a conta. 8 pães e uma Coca. R$20. Eu tenho 31 anos e eu ainda fui capaz de viver uma época em que você com R$1 comprava 10 pães. E com R$3 você levava uma Coca. E fica aí a minha pergunta, aonde nós vamos parar? Tanto no ramo alimentício, no mundo dos automóveis, motocicletas, em todo o âmbito, né? Todos os tipos de produtos, serviços, aonde nós vamos parar? Enfim, eu acho que o dinheiro não merece desaforo, né? Mas a necessidade fala mais alto. Enfim, eu acho que seria uma boa reflexão aí pra gente, para que outras pessoas aqui na live possam compartilhar, né, como tem sido o custo de vida altíssimo. Eu acho que é uma coisa a se conversar, a se debater, a gente saber como é que está em outros estados, outras cidades. Peço desculpas pelo tamanho do áudio, mas eu acho importante a gente compartilhar aí como é que anda nos outros lugares e pensar onde nós vamos parar. A reflexão de um brasileiro, tá? Aí vai ter um falando faz o L, faz a arminha. Só que, gente, isso já acontece bem antes de 2020, né? Bem antes de 2020 a gente já estava com problemas do poder de consumo do brasileiro. Depois de 2020 a situação piorou por questões óbvias, né? Tudo que nós passamos a partir de 2020, né? Alguns vão ficar fazendo piada porque ele falou da Coca-Cola, mas o assunto é sério, tá? Ele é um brasileiro que está desabafando, aproveitando a live, aproveitando esse momento para falar, tá? Então não adianta você aí do faz o L ou você faz a arminha, você vê que só muda a posição, né? É tudo igual. O L e a arminha é tudo igual, galera. Tudo igual. Muda nada, só posição. Sacou? Então a gente está num processo de perda de poder de consumo já crescente, já há pelo menos 10 anos, e a situação está pior. E aí eu vou só refletir, já que o Emanuel ele falou de alimentício, né? Vocês já perceberam que o leite diminuiu, leite em pó diminuiu, todos os produtos diminuíram, né? Ou diminuiu ou perdeu qualidade. Todo mundo já percebeu isso, né? Só alienado que não percebe, né? O pacote de leite de 800 gramas hoje tem 750, alguns 700. Produtos que vocês comiam e gostavam tinham mais qualidade, hoje não tem mais, porque a indústria ela diminuiu custo, diminuindo a quantidade, né? Mantendo o preço
e diminuindo a quantidade ou reduzindo a qualidade, né? E não está acontecendo só na indústria alimentícia, como principalmente em veículos. E a gente não está falando só de veículo para pobre, não. Eu vou citar exemplo de veículo popular e veículo para rico milionário. Quando você vai para Yamaha Lander, desde 2020 a qualidade da Yamaha Lander caiu. Isso é notório. Quem comprou uma Lander a partir de 2020 percebe que o retentor da bengala dianteira, da suspensão dianteira, não é o mesmo, não é bom. A qualidade caiu, tanto que com poucos mil quilômetros já vaza o retentor. A moto ela perdeu mais ainda a qualidade de acabamento. E aí vocês veem as tampas laterais dos motores de 250 da Yamaha. E outras questões também que vocês percebem na baixa qualidade de algumas marcas que até então, marcas japonesas, que até então a gente sempre viu que o japonês ele sempre prezou pela qualidade do material, né? Eu não falo do acabamento em si, mas a qualidade do material com resistência, qualidade. E que a gente percebe que essas motos populares perderam a qualidade do material porque essas empresas elas querem reduzir os seus custos, aumentar, maximizar o lucro e entregar um produto inferior, né? Maximizando o lucro e diminuindo os custos. Agora vamos para o lado da... E eu vou falar rapidamente do lado para os milionários, que os milionários já perceberam também. Quem compra hoje uma BMW, eu não vou especificar qual a BMW, tá? Mas quem compra uma BMW hoje, 2024, comparado com a BMW 2020, 2019, até um pouquinho depois, percebe que essa mesma BMW, 0 km, ela não tem a mesma eletrônica embarcada que uma BMW 2019. Não tem. E você paga mais caro. Por quê? Aí a indústria, claro, BMW e Mercedes, BMW, todas essas marcas vão falar da crise dos microchips, blá, 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 blá. Eles poderiam ter mantido a qualidade, mas só que eles diminuíram o custo e aumentaram e maximizaram a lucratividade. E a gente está falando de produto de milionário, de gente rica. Isso porque eu acompanho alguns canais de veículos de valor agregado, e eu tenho que dar fonte, né? A exemplo do excelente Corne Cars, e o Corne ele sempre fala disso, né? O Corne ele fala de Corne Cars, é o nome do canal. Ele sempre fala dessa baixa qualidade dos produtos, né? E o preço aumenta, e a gente está falando de veículo atual, mas não tem a mesma eletrônica, não tem o mesmo acabamento até de carros de 4 anos atrás. E a gente está falando de mercado de luxo. Bom, se isso está ocorrendo no mercado de luxo, imagina para o pobre, para o peão, para o afegão médio. Então a gente está numa situação muito complicada, tá? Estamos numa situação... E como é que a gente faz, tio Chico? Consumo consciente. Consumo consciente. Não é boicote. É você deixa de comprar aquele produto que você entende que não entrega a mesma qualidade pelo mesmo preço. Poxa, mas aí eu vou descer a qualidade? Não, você vai descer o valor do produto, vai comprar um outro produto que vai lhe entregar pelo menos a usabilidade, vai ter um custo-benefício. Pode não ter o luxo, mas vai ter o custo-benefício. Então você deixa de comprar o produto que você estava pensando em comprar, desce um pouco mais ou sobe um pouco mais e vai entender que é um produto que vai entregar o que promete. O justo. Existem produtos justos hoje no mercado. Tem produto que você paga um preço justo e você vai ter o que você busca. E é para isso que existe o consumo consciente. Então, esse corte, né? Eu queria muito que vocês refletissem, não somente nessa questão que o Emanuel falou, da Coca-Cola, do pão. Gente, R$20 Coca-Cola e pão. Antes o pão era R$1, você comprava 10 pães por R$1, como ele falou, eu lembro disso. Então, para vocês entenderem como uma economia dolarizada, a gente já vive economia dolarizada, tá, gente? Só que a moeda é real, mas a nossa economia é dolarizada. E vocês entendam como tudo tá complicado, tá? Seja para o pobre, até para o rico. O rico, menos mal, porque a aplicação dele tá rendendo juros absurdos e ele paga. O rico, ele sofre muito menos, porque se ele tem dinheiro, e ele tem, né? Ele tem dinheiro aplicado, o dinheiro rende pra caramba. Rende bem, porque a taxa Selic está lá em cima. E o pobre,
que não quer entender, não quer entender. Tá? Não é porque não entende, não. Ele não quer entender, porque tudo tá aqui, ó. A resposta tá aqui. Mas eu não tenho dinheiro, tá? Mas o pouco que você tem, se você aplicar, estudar e buscar informações de como aplicar seu dinheiro, aproveitando a taxa Selic alta, aproveitando juros altos, para você reverter isso a seu favor, ao invés de você fazer um crédito e se endividar, pagando juros altos, você pode usar esses juros altos ao seu benefício. Como, tio Chico? Estuda. Busque essa informação, como fazer a aplicação. Como aplicar o dinheiro? Não é bolsa de valores, tá? Não é, mas como você vai aplicar seu dinheiro da forma mais simples, de você usar os juros altos a seu benefício. Mas infelizmente as pessoas elas querem consumir o que não podem. E aí elas preferem pegar os juros e usar contra elas mesmas, se endividando. E o rico hoje, ele aproveita os juros para ganhar dinheiro. Então por isso que o rico ele sofre menos também, além de outras situações. Tá? Mas tudo serve como uma reflexão. Tá? E por último, eu quero comentar um comentário aqui. Eu estava lendo aqui no chat agora, enquanto eu estava falando da Bajaj, falando do problema da Bajaj aí do Rian Oliveira, que teve um problema, a moto do pai dele está com problemas. E aí eu vou comentar um comentário que eu vi aqui no chat que ocorre, que eu já li esse mesmo comentário, não da mesma pessoa, mas esse comentário de algumas pessoas nos posts de alguns vídeos da Bajaj que eu tenho feito. E é um senso comum, e é um senso comum muito equivocado, e que eu espero que eu fazendo esse corte aqui, as pessoas de uma vez por todas entendam que não é 0 ou 1, 1 ou 0, né? 0 ou 1, 1 ou 0. Não é 8 ou 80. Existe um gradiente de situações. Um inscrito, que eu não vou dizer o nome, ele comentou aqui no chat, agora, há pouco. Não tem o que tropicalizar. Isso, ele está falando sobre a Bajaj, tá? Alguém falou, o problema da tropicalização e tal. Aí esse inscrito fez esse comentário infeliz. Não tem o que tropicalizar. Mumbai, na Índia, é mais tropical que aqui, por exemplo. Vou repetir. Não tem o que tropicalizar. Mumbai, na Índia, é mais tropical que aqui, por exemplo. Você vê a mente da pessoa, ela acha que é uma questão de a moto. Vamos lá. Sabe como é que essa pessoa ela imagina? Tropicalizar é quando a moto ela chega aqui no Brasil, eles tiram da caixa e botam lá para tomar um sol. Pronto, está tropicalizada. Ou então botam algumas cores, sei lá, um selinho assim, tropicalizada. Ou então abre a caixa e deixa lá tomando um sol aqui do Brasil. Pronto, tropicalizou. Ou então vem alguma pessoa e fala assim, tropicaliza. Cabeça das pessoas tropicalizar isso, né? Ou é um nome. É um nome bonito para chegar no Brasil. Acredita que é uma regionalização baseada no nome tropical. E aí o André Maratini, que é um administrador aqui do chat, meu amigo querido, ele respondeu assim: esse motor da Dominar tem alta taxa de combustão, ou seja, alta taxa de compressão, né? E nisso as 3 velas ajudam, pois 3 frentes de chama e assim precisa de menos pontos de ignição para ter um desempenho. Mas a nossa gasolina é complicada. E aí eu vou explicar para esse inscrito e para outras pessoas que também acham que tropicalizar é um nome bonito, é um nome quando chega num país quente. É só abrir, botar uma marquinha de fita e deixar tomando sol para ficar bem brasileiro mesmo, né? E fazer o Wax, Brazilian Wax, deixar a moto com Brazilian Wax, né? E aí é o seguinte, amiguinhos que acham que tropicalizar é um nome bonito, ou então é uma marquinha, uma fitinha, tomar um sol, e acha que Mumbai, pelo fato de ser mais quente que o Brasil, tá tudo certo, tá safe, não tem problema, tá tudo igual. Eu vou dizer, galera, presta atenção, nossa gasolina não é igual à gasolina de Mumbai, não é igual à gasolina da Índia, sequer é igual à gasolina de um país vizinho que é o Paraguai.
Se vocês forem no Paraguai e colocar gasolina na moto de vocês, a gasolina ela é muito melhor do que a nossa. É uma gasolina que tem mais octanagem. É uma gasolina que você vai economizar. Se você for na Argentina, que é um país também vizinho ao nosso, você vai colocar a gasolina lá da Argentina e a sua moto ela vai render mais. Ela vai ser mais econômica do que a nossa gasolina. Porque a nossa gasolina ela tem especificidades que outras gasolinas não têm. E essas especificidades da nossa gasolina, ela pode gerar, num motor de alta compressão, pode gerar uma baixa performance. Em alguns motores, a exemplo dos motores da Royal, todos gera pré-detonação. Então, se você for com o motor Royal para a Argentina ou para o Paraguai, países vizinhos ao nosso, você vai ter uma performance muito melhor. Motores Royal vão trabalhar melhor, vão trabalhar numa temperatura menor, mesmo com a temperatura alta. Se você fizer uma comparação, 40 graus no Paraguai, 40 graus no Brasil, 40 graus no Paraguai com a gasolina paraguaia, o motor vai tá trabalhando com a temperatura menor do que com 40 graus e a gasolina brasileira. É diferente, porque um motor com a estequiometria equivocada, com a nossa gasolina, esse motor ele vai gerar pré-detonação e ele vai superaquecer. Então, por isso que não adianta você achar que tropicalização é só olhar a temperatura ambiente. Não é, como eu falei, 0 ou 1, 1 ou 0. Existe um gradiente de situações que fazem com que uma moto ela tenha um desempenho e até mesmo problemas técnicos que lá em Mumbai ela não terá e no Brasil ela terá, mesmo que esteja com gasolina e a 40 graus de temperatura ambiente. Então, eu repito, se lá em Mumbai a pessoa colocar uma gasolina, ponto, não é só que é uma gasolina indiana, e coloque a 40 graus Celsius, e venha para cá para o Brasil, coloque gasolina brasileira a 40 graus Celsius, dependendo da moto, dependendo, e aí vem o gradiente, né? Dependendo da estequiometria, dependendo da parametrização ou tropicalização desta moto, elas terão performances diferentes. Uma terá mais consumo, a outra vai consumir menos. Uma terá pré-detonação, a outra não terá. Uma vai ter problemas mecânicos e a outra não terá. Porque a tropicalização não é colocar a moto com a fitinha e fazer o Brazilian Wax e ter a temperatura brasileira. Isso não é tropicalização. Tropicalização é uma parametrização dessa motocicleta para aceitar o combustível. Não somente o combustível, como suspensões, às vezes itens de segurança que países daqui e daqui dessa região tropical exigem. Então, quando se fala tropicalizar, é um termo bem chulo, digamos assim. É um termo simplificado, bem simplificado mesmo, para poder dizer que esta moto ela está parametrizada para a legislação brasileira, ou seja, legislação de trânsito com itens de legislação que a legislação brasileira exigem, tá? Itens de sinalização, itens quaisquer. Ela está parametrizada para os índices de emissões de gases poluentes e ruído do Brasil. Ela está, em alguns casos, parametrizada para aceitar o nosso piso. Pode ser uma motocicleta, pode ser um carro. O que ocorre muito são os carros. Por exemplo, alguns carros europeus, quando vêm para cá, eles são tropicalizados com um reforço na suspensão ou alguma modificação na suspensão. Vocês verem que tropicalização não se resume somente na questão da estequiometria, ou seja, misturar combustível. Pode ser uma questão estrutural do carro. Por quê?
O piso de uma rodovia, de uma autoestrada europeia ou de uma cidade europeia é diferente do piso de uma cidade brasileira. Então você vai pegar um carro, por exemplo, você vai pegar os carros da Citroën do início dos anos 2000 ou dos anos 90, aqueles carros bem baixinhos, tiveram muitos problemas. A Citroën teve muito problema no início dos anos 2000, final dos anos 90. Sabe por quê? Porque os carros davam pré-detonação. Citroën teve muito problema. Quem tinha um Citroën no início dos anos 2000 sabia a bomba que comprou, mas não porque o carro era ruim. Mas aqui no Brasil, esses carros simplesmente não funcionavam com a gasolina brasileira. E a Citroën quase foi abaixo aqui no Brasil, porque sofria processo. Porque os caras sequer pensaram, a gasolina do lado do Brasil é uma porcaria. Esses carros não foram feitos para isso, ou seja, os caras não tropicalizaram esse carro direito. Então, de uma vez por todas, eu falo aqui para vocês, tropicalizar não é uma coisa 0 ou 1. Não é tirar da caixa, botar um biquíni fitinha, fazer o Brazilian Wax, deixar lisinho lá a moto e tomar sol. Não é isso, tá bom? Então quando a gente fala de Bajaj, essas motos, a gente entende que elas foram tropicalizadas porque a Bajaj, eu entendo que a Bajaj ela deve ter feito um trabalho de adequação dessas motos aqui para o Brasil, para não correr o risco que a Royal passou aí 3 anos sem tropicalizar as motos, sequer sem fazer a estequiometria adequada, tá bom? Então que fique claro aí para todo mundo o que é tropicalizar um veículo. Eu estou falando aqui de uma forma muito simplificada, tá? Se eu trouxesse um engenheiro, ele ia explicar com termos mais técnicos, mas é basicamente isso, tá? Então tirem da cabeça a questão somente da temperatura no ambiente. Isso não tem nada a ver. Não é só isso, tá? É um conjunto de parâmetros que faz com que um veículo ele deva ser tropicalizado para poder operar de forma adequada aqui no Brasil. Bora lá. O Rick Amorim mandou uma pergunta. Esse problema de qualidade industrial Yamaha e BMW é só no Brasil? Não sei, Rick. Eu não sei quais são os problemas fora do Brasil, tá? Não sei. Não sei mesmo. O da BMW, do Cardan, é mundial, tá? Esse problema aí é normal. Isso acontece em todo lugar. Agora, eu não sei se em outros países a Yamaha enferruja como aqui no Brasil. Isso eu não sei mesmo, tá? Aí só quando eu estiver fora do Brasil para poder conversar com outras pessoas. Um beijo. O Robson Ponte, ele diz aqui: tio, acabei de pegar minha carta A, tenho uma grana boa para dar de entrada na primeira moto, daria metade do valor em uma Pop 0 km. O que você me indicaria? A própria Pop ou junto mais um pouco e pego a FZ15? Robson, cara, pega um FZ15, junta mais um pouco, é muito melhor, é mais confortável. Ainda digo mais, Robson, a FZ15 ela é muito boa porque ela tem ABS, então você vai ficar bem mais seguro. Mas se ainda ficar muito apertado, muito pesado para você, pega uma Factor 150 ou uma Factor 125, porque a Pop é muito desconfortável. Então ainda a Factor 125 é mais confortável do que uma Pop, é quase o mesmo preço. Mas se eu fosse você, eu teria mais paciência, juntava e pegava uma FZ15. Porque ela tem ABS. Tá? Um beijo. Tá bom. Deixa eu ver aqui vocês, aqui no chat. Ai, gente, é muito cansativo receber essas mensagens assim de problema da Bajaj, sabe? Porra, os caras não estão atendendo do jeito que estava atendendo antes. É muito chato isso. É cansativo, sabe? É muito cansativo. Deixa eu ver aqui. Bora lá, vamos seguir para vocês aqui no WhatsApp, tá? Deixa eu colocar o áudio de vocês. E quem quiser me ajudar, pode mandar um pix para a chave falecom@chicosepulveda.com.br. Você pode mandar qualquer valor, pode colocar no campo de observação do pix sua mensagem ou os 4 últimos números do WhatsApp com o seu áudio, tá bom?
Quem quiser me ajudar. E por favor, você que está me assistindo, se você puder, seja membro aqui do canal. Toca aqui, seja membro. Me ajuda, tá? Quero pedir para você também já deixar o joinha e veja a sua inscrição. E por favor, me sigam lá no Instagram, @Chico Sepúlveda. Vamos bater os 100 mil lá no Instagram? Você me ajuda? E vamos bater 500 joinhas hoje? Vamos bater 500 likes. Por favor, você que está assistindo na televisão, pega o controle remoto, dá o joinha. Você que está assistindo no celular, dá o joinha logo. Me ajuda aí, tá? Deixa eu colocar o áudio. Um áudio agora. Deixa eu colocar o próximo agora. É o... Não sei o nome. Ô tio Chico, tudo bem? Ô tio Chico. Opa! Eu sumi, mas tava com saudade. Eu tô acompanhando seus vídeos. Aí eu tô pegando lá de trás você. Aí eu vou... Logo eu chego nos vídeos atual. Nas lives. Aí eu vou começar a te encher de pergunta de novo. Mas forte abraço, tio Chico. Beijão. Beijão, eu esqueci o nome dele. Na verdade, tio Chico, eu vou te deixar uma pergunta. Ele tirou o nome Como dele. o senhor lava a corrente da moto? E é obrigatório lavar sempre que for lavar a moto? E que produto se passa ali? Tem uns doidos que tá passando querosene, mas com cuidado, né? O senhor recomenda isso? Ou recomenda aquele C1 para tirar e o C2 da Motu? Ou algum produto mais em conta? Grande abraço, beijo. Então eu não lavo a corrente da minha moto, quem lava é o Milton do Grau, né? Quando eu chego de viagem ou quando pego alguma chuva braba, eu levo pro Milton, ele tem lá os produtos certos. Agora, para quem lava em casa, eu não vou indicar querosene, porque vai que tem alguma corrente com O-ring e dá problema, tá? Eu não vou ficar indicando essas coisas, não. Eu vou indicar o produto. Esse produto que você falou aí é bom, tá? É um produto bom que você pode... usar. Agora é caro, né? Mas vale a pena. Vai manter a corrente. Agora eu não vou dar dica de usar querosene, porque vai que eu dou a dica, o caboclo tem uma corrente coringa e dá zerda e me culpa. Então eu não lavo as minhas motos. Sequer lavo moto, tá? Eu só lavo mesmo realmente quando eu chego de viagem ou quando eu pego uma chuva muito forte, aí eu vou lá, levo pro Milton lavar. Tá bom? Um beijo, né? Eu esqueci seu nome, velho. Eu sei quem você é, mas esqueci seu nome. Não tem seu nome aqui. Vocês precisam botar o nome no WhatsApp de vocês. Um beijo, viu? Próximo, também não tem nome. Boa noite, tio Chico. Boa noite, pessoal da live. Deus abençoe a todos. Tio Amém. Chico, eu Elisa aqui de Formosa, Goiás. Do ladinho de Oi, Brasília aqui. Tio Chico, eu queria a sua opinião sobre motores 4 cilindros, cara. Será que ainda vale a pena ter uma moto dessa 4 cilindros? Porque... vão virar relíquias também, tipo os motores V8, que são fantásticos para quem gosta daquele barulhão, né? Motorzão chique demais da conta. Mas será que as motos 4 cilindros vão virar relíquia mesmo? Porque as menores hoje em dia têm menos cilindros que elas e fazem o mesmo serviço, né? A mesma potência, até mais. E não sei, será que ainda vale a pena ter um troço desse aí? Ou é só mais uma moto para chamar de minha e eu virar sócio de posto? O que você acha disso? Obrigado, então é Elísio, né? Um beijo, eu acho que é Elísio o seu nome, né? Que você falou. Cara, moto 4 cilindros ainda vale a pena sim, pra quem gosta, mas principalmente pra quem tem dinheiro pra manter, tá? Quem tem dinheiro pra manter, vale a pena, tá? Mas são motos caras de manter, porque consumo é alto, manutenção é cara, peças são caras, né? São motos caras pra adquirir. Então, vale a pena? Vale. Eu adoro moto 4 cilindros. Mas, hoje você tem motos bicilíndricas e tricilíndricas muito mais eficientes, né? Mas a tendência é que no futuro as motos 4 cilindros elas fiquem aí no passado. No passado e para saudosistas, tá? Não é agora, mas vai chegar um tempo que vocês percebem que as marcas estão migrando para bicilíndricas. A Honda já lançou aí o motor de 92 cavalos, a Hornet nova, bicilíndrica, Transalp com o mesmo motor, né? Tem as Triumph tricilíndricas, motos boas, a 660 da Triumph com 81 cavalos, tá? Suzuki ainda insiste, mas já está chegando também com motor bicilíndrico da 800. Provavelmente a 750 vai sair de linha, que é quadricilíndrica, eles só vão manter a 1000. Então é uma tendência. Agora, sim, para quem gosta, vale a pena sim, tá? O ronco é... Eu gosto, tá, gente? Eu gosto. O ronco é maravilhoso, o motor realmente liso. Tem gente que curte o estilo, né? Eu não vou criticar, gente, quem gosta, tá? Eu só acho que quem fala o contrário, aí eu acho trouxa. O cara que gosta de 4 cilindros e fala, moto bicilíndrica não presta. Aí é trouxa. Trouxa emocionado, entendeu?
Se você gosta de 4 cilindros, beleza, mas não desqualifique motos bicilíndricas, tricilíndricas. Não tem nada a ver, cada um no seu quadrado. Então, quem gosta de moto 4 cilindros e quer comprar, show de bola. Tem dinheiro para manter? Compra nova, não compra usada. A não ser que seja usada de procedência, mas comprar no LX esses marketplace malucos sem ter referência é bomba. Quer comprar uma zero? Vai fundo. Tem dinheiro para manter? Show de bola. Agora, o problema é quando o cara que é dono de 4 cilindros se acha o melhor do mundo e aí fala mal da moto bicilíndrica, fala mal da moto tricilíndrica. Isso aí é um bando de trouxa, tá? Mas vale a pena sim. Eu gosto de moto 4 cilindros, gosto, tá? Se eu tiver condição, eu terei uma, tá? Um dia. De novo. Eu já tive um monte de 4 cilindros. Mas parei. Depois que eu comecei a provar as motos bicilíndricas, parei. Né? Quem sabe um dia eu volto. Né? Vale a pena. E é o Eric de Campinas. Eu lembrei aqui agora o áudio que eu disse que eu não lembrava quem era. Agora eu lembrei, é o Eric de Campinas. Ô Eric, agora que eu lembrei. A voz eu reconheço, mas o nome eu não estava lembrando, mas é o Eric. Eric, um beijo para você, seu lindo. Obrigado, viu? Quero mandar um beijo pro Benedito Calil de novo no projeto Vamos Trocar o Laptop da Xuxa do Tio Chico. Benedito todo dia me ajudando, tá? Você que tá me ajudando aí, quiser me mandar um pix para ajudar a trocar o laptop da Xuxa. Esse meu laptop já morreu. Ele está aqui na UTI. Já tá nas últimas, tá? E respirando sobre aparelhos. Porque já foi, tá, gente? Vocês estão percebendo que às vezes dá travada na live, é por causa do laptop da Xuxa aqui. Então, se você puder me ajudar, a chave Pix é falicom@chicosepulveda.com.br, tá? Essa é a minha chave Pix. Se você quiser ajudar para eu trocar o laptop da Xuxa por outro laptop. E o Benedito, meu querido Benedito Calil, me ajuda todo dia, assim como vocês também me ajudam todos os dias. Benedito, um beijo. Benedito e o projeto Laptop da Xuxa. Fora o laptop da Xuxa do Tio Chico. Tá aqui, ó, gente. Quem puder me ajudar, falecom@chicosepulveda.com.br. É a chave do Pix, tá? Quem puder ajudar, agradeço. O Fernando Soares mandou vintão aqui. Fernando, obrigado, cara. Obrigado. Você também sempre me ajudando. Igualmente como o Benedito Calil. Obrigado, Fernando Soares. E o Samuel Ferreira. Pro inferno, viu, Samuel Ferreira? Vá pro inferno, desgraça. E ele pede para ouvir o áudio dele, final 3193. Então vamos ouvir aqui. Próxima vez eu não boto mais, viu, o Samuel? Vamos ouvir aqui 3193. Nem sei onde é que tá o áudio dele. 3193. Ô demônio, não achei aqui seu áudio. O cara manda 1 centavo e ainda bota o número errado. É pra mandar pro inferno mesmo, né? Ô demônio, não achei seu áudio aqui, tá? Não achei sua mensagem, não achei seu áudio. Então vá pro inferno. Tá certo? Tchau, viu, Samuel? Um beijo pra você, viu? Pro inferno, desgraça. Tá certo? Deixa eu botar o próximo aqui. Seguindo a ordem, Lucas. Fala, Chicão, seu lindo. Oi, tudo Lucas, bem? um beijo. Lucas Siquieri aqui de Ribeirão Preto. Oi, Lucas. Prazerzão poder falar contigo. Cara, me tira uma dúvida. Melhor, me ajuda, né? Sou novato nesse mundo das motocicletas, comecei há 2 anos aí a entrar nesse mundo, já tenho 42, mas faço parte dessa geração pandêmica aí de motociclistas, né? E recentemente vendo a promoção da Royal, que estão dando 2.000, 3.000 até em algumas motos, né? Chegou a hora de eu trocar minha moto, eu pensei, né? E eu tenho uma Classic 350 que eu tirei em janeiro desse ano. E eu tenho 1,90 m, sou boneco de Olinda, sabe? Sou pesado. E infelizmente no dia a dia, usando a Classic todo momento, eu senti que faltava uma coisa assim mais trail na minha vida, sabe? Então eu decidi pegar a Himalaia, que eu sempre fui apaixonado por ela. E quando cheguei na concessionária, ofereci lá a minha moto, a minha moto na FIP tá 22, eles deram 17. Eu falei, meu Deus do céu, 17 não dá. Vou tentar vender no particular. Já vendi muito carro no particular, sempre foi muito tranquilo. Agora pra moto, rapaz, que é isso? É cada proposta absurda, é cada
Cada contato que você fala, ó, assim não dá. E aí surgiu essa dúvida, assim, no mercado de moto, e pela sua experiência, assim, tio Chico, acha que vale a pena entregar a moto direto na concessionária para não passar esses perrengues? Também não tenho pressa não, tá? O Fufumentol funciona para mim. Eu não tenho pressa porque se não der certo de comprar a moto agora, vai ter outra promoção mais para frente e assim por diante. Mas pensando assim nesse mercado de venda de moto no particular, principalmente anunciando em OLX, vale a pena esperar meses tentando vender a moto, ter paciência com todas essas propostas indecentes ou entregar direto lá na concessionária? Abração, meu caro, sou seu fã, viu? Uma última coisa, Chicão, caso queira colocar esse áudio em uma das suas lives para poder gerar algum conteúdo, fica à vontade, tá? Lucas, um beijo pra você, obrigado pela mensagem. Eu vou te responder da forma como eu pratico, tá? Eu não coloco assim por qualquer preço na concessionária. Eu prefiro vender, ter paciência, vender e não ter pressa. Porque você perde muito quando você deixa uma moto na concessionária, eles desvalorizam muito, tá? Muito mesmo. Tem situações que o concessionário está em desespero e ele valoriza a moto para poder vender, tá? Tem situações. Aí vai depender da situação do mercado, tá? Porque no momento de baixa venda, eles realmente valorizam, pagam tabela FIP, às vezes pagam um pouquinho abaixo da tabela FIP e vale a pena. Agora, como desvalorizaram sua moto bastante, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Eu tive alguns veículos que eu demorei muito para vender, mas eu tive paciência, tranquilidade, não tive pressa e consegui vender. Sempre na paciência. E aí realmente às vezes você perde boas oportunidades, né? Promoções e tal. Mas não vale a pena você perder 5 mil reais, às vezes até mais, para você entregar a tua moto e pagar mais caro, porque você ainda vai pagar taxa de juros. Não vale, cara. Não vale, tá? Então minha sugestão, tenha paciência, venda a sua moto, procure um garagista de confiança, tá? Ou seja, uma loja de motos seminovas, ou deixa a moto em consignado no concessionário. Tem muitos concessionários que aceitam. Nessa concessionária que você quer, talvez eles aceitem moto consignada. A Royal Enfield não aceita não, tá? Mas tem marcas que aceitam motos consignadas, você deixa lá e quando vender você vai comprar a outra moto. Ou procurar garagistas, né? Lojas de seminovos para tentar vender sua moto. Deixa lá consignada até vender. É uma forma até mais segura. Você vai pagar uma comissão para essa loja e você não vai ficar correndo risco em marketplace, né? Esses marketplaces obscuros aí correndo risco. Então a minha sugestão, vende a moto, depois que você tiver com a grana na mão, você compra a nova moto, tá? Sem pressa, tudo no seu tempo, porque você perde muito dinheiro quando você deixa a moto assim na concessionária. Um beijo, lindão. Deixa eu voltar pro chat. O Insert Name Here, ele colocou: meu golzinho foi 1 ano para vender. Quando apareceu interessado, eu nem queria mais fazer a venda. É isso aí, viu? Insert Name Here. Eu também sou desses. Às vezes eu deixo para vender e depois eu penso, deixa aí, não vou vender mais não. Também fico assim. É bom o tempo para depois você sentir falta e falar, não preciso vender não, deixa aí, eu vou curtir. Não preciso trocar. Isso é bom, às vezes. Vamos pro próximo aqui, que é o Jonathan. Boa noite, tio Chico. Oi, Jonathan. Vendo aí algumas coisas, alguns conteúdos seus, dessas marcas que vêm de fora e tudo mais, eu lembrei, né, que alguns bons anos atrás, a gente tinha no mercado brasileiro a Sundown, né? Eu não sei se ela estava no Brasil todo, mas eu sei que no estado de São Paulo ela era relativamente forte, né? Minha irmã teve uma Web, o meu irmão teve uma STX, que seria uma moto, ao meu ver, trail, alguma coisa assim, né? Tem até hoje uma mancha na perna de queimadura por conta do escapamento da STX. E foi uma marca que sumiu.
né, do Brasil, e eu queria saber a sua opinião, o que você achou dessa moto, se você já pilotou alguma, Não. e por que desapareceu do mercado, né? Por que a gente não vê mais? Ela era representada por uma empresa? Não sei. Como que funcionava? Eu sei que a durabilidade era muito boa. Minha irmã tinha uma web que É verdade. Minha irmã judiava da moto mesmo, sabe? Pane seca direto, total, e a moto sempre ativa, né? É isso aí. Sou daqui de Catanduva, interior de São Paulo, e parabéns aí pelo pior canal do YouTube. Valeu, Jonathan. Cara, eu não sei a história da Sundown, não sei, confesso. Não sei o motivo. Existem alguns boatos, mas eu não vou reverberar esses boatos do motivo da Sundown ter terminado no Brasil suas operações, mas eu não sei. E realmente tinha moto boa, né? Tinha uma Hunter, tinha algumas motos boas a Sundown, mas uma pena, né? Uma pena. Um beijo, lindão. Essa eu vou ficar devendo. O Samuel, ele me mandou realmente R$3. Acho que foi no dia que caiu a live, alguma coisa assim. Samuel, desculpe ter mandado você pro inferno e mandado você para qualquer outro lugar, tá bom? Peço desculpa. Se você levou pro coração, tá pro inferno, tá? Mas obrigado aí. Mande sua mensagem, escreva seu nome aí, Samuel, pra eu pra subir, pra eu poder colocar aqui, tá bom? Mande aí, escreva aí, porque não tem como eu achar. Pensa comigo, Samuel, cola pra vida. É um monte de gente que me manda mensagem o dia inteiro, Samuel. Eu tive que pinar minha mãe. Pinar é botar um pin pra deixar minha mãe fixada aqui no meu WhatsApp, pra quando ela me mandar mensagem eu ver. Porque é muita mensagem. Então imagina você que me mandou mensagem há 2 dias atrás. Sua mensagem tá lá no quinto dos infernos. Eu não tenho como achar. Então mande aí. Final do WhatsApp é 3193. Tá? Peço desculpas aí por ter mandado você pro inferno. Mas escreva seu nome, Samuel, para subir e eu botar seu áudio com todo prazer, tá? Se você levou pro coração, aí se desinscreve, tá bom? Para você fazer parte do hall de pessoas que eu estou perdendo aqui na audiência. Porque a ideia é essa. Tá bom? Um beijo, Samuel. E lembre-se, este canal é prejudicial para pessoas sensíveis. Vamos ouvir o cinquentão, Nilson, meu querido e amado Nilson. Fala, Chico, seu lascado, beleza? Fala, lindão. Vindo aqui só para agradecer o pessoal que estiver na live, de repente tá assistindo a tua live, né? Que participou lá da live domingo, lá no meu canal, a live da Val, da rifa do Fusca. Sim. Agradecer o pessoal que esteve lá. Cara, foi muito legal. Que legal. Muita gente comprou rifa, para ter uma ideia. Tivemos uma ganhadora, teve a caneca do Marcão em jogo, né? O caneco do Marcão tava. Aliás, o caneco do Marcão não. O Marcão deu uma caneca para sorteio, né? A nossa amiga Morgana Ryder também deu uma caneca para sorteio, tipo, que legal. Menino que comprasse mais ganhava a caneca do Marcão, menina ganhava a caneca da Morgana. E para ter uma ideia, tivemos uma menina sozinha comprou 80 números. 80, velho. Queria o Fuquinha mesmo, viu? E quem ganhou lá a caneca do Marcão comprou mais de 20, quase 30 e tantos números. Foi muito legal, cara. Muito legal, fora a rotatividade do pessoal entrando na live, participando, fazendo pergunta. E aí teve até uma coisa inusitada, né? Pra quem não assistiu, eu vou fazer cortes da live, né? Botar todos os entrevistados, cada um com a sua respectiva live. Tivemos um encontro inusitado na mesma live, na mesma hora. Imagina, Paulo Cabral, Leandro Caravieri e Morgana Ryder. Cara, foi muito legal e foi muito divertido. Tá bom? Então, agradecendo o pessoal, continue comprando a rifa. Vai até dia 31 de dezembro, tá? Até dia 31 você pode comprar o seu número. Tá aqui na descrição, viu, gente? O sorteio será dia 1º de janeiro de 2024 a 1 da tarde. Então, 1, dia 1º, de 1 a 1 da tarde, será transmitido ao vivo no meu canal e também lá pelo Instagram da Tatiane, que é a mãe da Val, tá bom? Beijo, seu lindo. Beijo, agradeço lindão. Aí a todos que participaram. Beijo.
Um beijo, Nilson. Um beijo, cinquentão aí, o cinquentão do canal Cinquentão. A live tá lá no canal Cinquentão. E aqui, se você quiser participar e ajudar a Val, tá? Que é uma bebezinha de 3 anos que está com leucemia. E a gente tá nessa campanha, tá? Eu tô junto com o Nilson, eu tô nessa campanha também. Até o dia 31, junto. Já tô há alguns meses nessa campanha para ajudar a Val, tá? E um beijo aí a todo mundo. Muito obrigado aí por participar da rifa do Fuquinha, o Fusca Rosa, tá? Muito obrigado a todos, tá, gente? Vamos ajudar a Val, quem puder, tá aqui na descrição, quem puder ajudar com Pix para ajudar a Val, que tem leucemia e tá nessa batalha aí, tá bom? E Nilson, parabéns aí, obrigado, meu irmão. Deixa eu colocar aqui, antes de ler o pessoal do chat, deixa eu colocar ele direto no reino do forno de Jaws. Boa noite, Chico, você tá bom? Ô, Chico, esse áudio eu tô te mandando aqui é só para te dar os parabéns do vídeo que você fez hoje sobre os juros abusivos. Obrigado. Tá? Muito bom, a explicação tua foi ótima. Você é quase um advogado, viu? Parabéns para você, foi muito boa. Obrigado, meu irmão. E só para acrescentar que tem que ter muito cuidado, muita análise do advogado na hora de entrar com a ação de revisão de juros abusivos. O advogado tem que efetuar cálculos para ver se realmente os juros são abusivos. Por quê? Porque se você entra com a ação, a financeira que você entrar com a ação, ela contrata contadores e o contador faz o cálculo e constata que você entrou com a ação e não tem juros abusivos, você corre o risco de pagar os honorários de sucumbência. Isso se a empresa, na hora da contestação, não faz um pedido de reconvenção ou pedido contraposto se for no juizado especial civil. O que é isso? É dentro da contestação pedir uma indenização por você ter entrado de forma indevidamente com a ação, sabendo que você não tinha o direito. Isso pode caracterizar até a litigância de má-fé. Tá bom, Chico? Parabéns pelo vídeo, muito bom, e só foi um complemento aí. Beijão pra você, tudo de bom. E assim, eu preciso agradecer, porque ele é um dos meus advogados, e é a pessoa que está sempre comigo, meu amigo pessoal, o Leandro Caravieri, além de ser um dos meus advogados, é a pessoa que eu sempre estou me consultando, é um amigo mesmo, por isso que ele às vezes fala assim, a gente nunca mais se falou, a gente se fala quase sempre, e ele é que faz as revisões dos meus contratos, é a pessoa que eu me consulto sempre, né? É um amigo e é um advogado que eu tenho, um dos advogados que eu tenho. Então eu fico muito feliz de ouvir isso desse meu amigo, daquela pessoa que está sempre me ajudando e faz parte desse meu trabalho também, tá? É o Leandro. Ah, outra coisa, Chico, só para te falar. Aí você chamou um inscrito aí de demônio. Aqui em Jales não é demônio, é demônio. Demônio. Sai pra lá, demônio. Demônio. Beleza? Beijão, Chico. Tudo de bom. Então, ele levou pro coração, ele ficou chateado, saiu. Não gosto mais desse cara. Saiu, né? Ficou chateadinho, né? Ficou chateadinho. Me mandou 1 centavo. Aí não disse, esse pior que ele escreveu. Eu mandei uma mensagem anterior, só que eu não li assim, eu mandei logo pro inferno. Mandou 1 centavo, eu mando pro inferno. Podia mandar a porra da mensagem no WhatsApp, que eu já olhava logo, pronto, mandei aqui, mando pro inferno. Mas o cara acha que eu tenho que procurar um negócio lá nas profundezas do inferno, então fica chateado, viu, Samuel? Pode ficar chateado aí, chora. Eu não gosto mais desse Sepúlveda. Manda mensagem, Samuel, tá? Este canal não é para pessoas sensíveis. Este canal não é para... Este canal é prejudicial para pessoas sensíveis. Ai, meu Deus, quanta gente sensível nesse mundo, velho. Os psicólogos ficam ricos. Você, amiguinho, amiguinha, quer ganhar dinheiro? Quer ser rico? Quer ter a profissão do futuro? Seja psicólogo, ou psicóloga, ou psiquiatra. Porque o que tem de gente dodói no mundo não é brincadeira. Doutora Sara tá rica. Tá rica, gente. Vocês têm que ver. Rica. Ela fala, eu sou rica. Ih, psicóloga. Enfim. Tá bom? Seja psicólogo, psicóloga. Tá? É sério. Ou psiquiatra. O mundo
tá massa. Se bem que, ó, com todo respeito aos psicólogos, isso aí é um preconceito que a gente tem quando a gente fala que psicólogo é pra maluco. Não é, tá, gente? É pra todo mundo, tá? É pra todo mundo. Isso aqui até é motivo de quebra-pau aqui, porque não é isso, tá, gente? Eu preciso falar, isso é uma brincadeira. Todos os psicólogos não se chatearem comigo. Todo mundo precisa de psicólogo, tá, gente? Não é só maluco, não, viu? Todo mundo. A gente precisa de ter essa terapia pra fazer bem pra gente. E é isso. Deixa eu colocar o próximo aqui. Gente, quem quer mandar mensagem, não mande mensagem de texto no WhatsApp, que eu ignoro. É só áudio, tá? Durante a live, somente áudio. Deixa eu botar o próximo aqui, que é o Fernando Castro. Ô, Fernando, um beijo. Ô, tio Chico. Ô, Fernando. Tudo bom? Tudo bom. Hoje, na hora do almoço, eu consegui assistir um vídeo seu falando sobre consórcio. Explicação rápida e direta aí, falando pra todo mundo como é que funciona isso. Um grande abraço aí pra você, pra família. Beijo, Fernando. Um abraço, tchau. Um beijo. E ainda teve gente dizendo que consórcio é uma boa, lá nos comentários. Velho, brasileiro é burro, é uma porta. O cara é um jumento, velho. Só que é um jumento que tinha que ter um diploma de jumento, velho. Um ser desse deveria... os caras que botam... Vai lá no vídeo de hoje do consórcio. E se não existisse o consórcio Honda, você vai ver, tem uns imbecis, ignorantes, velho, porta, dizendo que vale a pena. Depois de toda a argumentação que eu fiz, explicando tudo, o cara disse, mas vale a pena pra gente. Pra nós que é pobre. Pra nós que é pobre e que não tem dinheiro, é o que vale. Porra, velho, o cara é burro para o baralho. O cara é burro, tem que ganhar diploma de burro. E ser pobre e ser burro não é a mesma coisa. Tem gente que tem dinheiro é burra, e tem gente que é pobre que não é burro, de forma alguma. Burro independe de classe social, ser burro independe de ter ou não dinheiro. Burro é burro. Entendeu? Ser uma pessoa burra independe de qualquer classe social ou financeira. Burro é burro. Tá vendo o Monark lá nos Estados Unidos? É burro. Tá lá, se ferrando. É burro. O Divaldo Caldas, ele diz aqui, doutora Sara está rindo à toa ou será de raiva do tio Chico? Rapaz. Fala aí, doutora Sara. As pessoas ouvem você falar. Ela tá só rindo assim. Ah, doutora Sara, fala aí. Tá rica. Mas você trata das pessoas. Então. Tá aí, ó. Ela tá rindo. Tá rindo e fazendo esse símbolo assim, ó. Rica! Ela mesmo tava fazendo aqui as contas de quando ela ganhar na Mega da Virada. Ela fez as contas aqui, dizendo, eu vou dar não sei quanto pra fulano, não sei quanto pra ciclano, não vou dar nada pra você. Tá certo, tá bom. Tá bom. Né? Isso aí, doutora Sara. Dá o joinha pra galera, vá. Dá o joinha pro pessoal ver que você tá feliz. Rica. Cadê o joinha? Aí, ó. Aí. É isso aí. O Tony Martins mandou R$2 aqui no Superchat. Muito obrigado, Tony Martins. Ele bota, fala, tio Chico, seu lindo. Ouve meu áudio final 1683. Vamos ouvi-lo, vamos lá. Valeu, Tony Martins. Um beijo pra você. Vamos ouvir o seu áudio. Gabriel Carco. Fala, tio Chico. Oi, Tony. Aqui é o Antônio. E aí? Do amigo das Red lá. Que eu mandei um áudio esses dias. Ele se lascou, tio Chico. Morreu? Só que ele não morreu não, tio Chico. Ele comprou a Zed 750 e ele não levou no mecânico de confiança. Ixi, resultado, a moto travou o motor. Esse final de semana, ele tinha ido não sei pra uma cidade perto. Hein? A moto o quê? Ele tava voltando. Só que ele não morreu não, tio Chico. Ele comprou a Zed 750 e ele não levou no mecânico de confiança. Explodiu. Resultado, a moto travou o motor.
Esse final de semana. Tinha ido não sei pra onde. Eita, travou o motor, hein? Eu avisei! Amigo do Tony, eu avisei! Tá vendo, rebanho de desgraça? Quer comprar moto 4 cilindros usada? Não levou pro mecânico. Ó o Sats! Amigo do Tony! Pena que ele não morreu chamuscado. Amigo do Tony. Ó! Eita! Rapaz, quando eu digo pra vocês que comprar moto 4 cilindros não é usada, é arriscado, vocês têm que ouvir quando eu falo. Comprou, não levou pro mecânico, comprou de qualquer um, sem referência, tá aí, ó. Tomou no fiofó, no fufu, se lascou, a moto quebrou, estourou, como é? Travou o motor. Tá aí. Mais um coquinho. Tira o sal. Desentope o sal. Ai, vamos ouvir, vamos continuar ouvindo aqui. Vamos nos divertir mais um pouquinho. Uma cidade aqui perto, hein? Ele tava voltando e disse que a moto começou a enfraquecer e parou. Aí ele tentou entrar em contato com o antigo dono, né? Ele tava 3 dias com a moto, parece, com ela, né? E aí aconteceu isso aí. O motor foi pro vinagre. Hoje eu não consegui entrar em contato com ele pra ver se ele falou com o dono, o que virou. Mas o meu amigo Gustavo Thiago se lascou, Chico. Comprou uma moto 4 cilindros, velha, e não levou no mecânico de confiança. Ele se lascou. Ainda bem que o mochila de criança não levou ele, né? É, que bom, né? Falou, tio Chico, obrigado. Menos um pro mochila, hein? Um beijo pra todo mundo da pior live do YouTube. Tamo junto, tio Chico. Beijo. Rapaz, menos um pro mochila. O mochila tá perdendo, hein? O Andrew lá de Curitiba deu 1-0 no mochila. Agora foi a moto 4 cilindros que deu olé no mochila. A própria moto deu olé no mochila. Mochila, você tá mal, perdendo, viu? Menos um pro mochila, de novo. Menos 2, né? Menos 2 pro mochila. Aí você, trouxa, quer comprar uma moto 4 cilindros? Não vai levar pro mecânico? Vai comprar no marketplace obscuro? A galera tá pensando que rapadura é mole, né? Tá bom. Um beijo, viu, Tony? Ai, bora lá, vamos começar aqui. Vamos continuar, na realidade. Próximo. Chocolate. Vamos ouvir o Chocolate da Bahia. Fala, seu mal acabado. E aí, Chocolate? Seu Chico da Bahia. E aí, lindão? Aqui é Chocolate, seu conterrâneo da Bahia. Tudo bom? Ô, tio Chico, esse áudio vai ficar um pouco comprido, vou logo te dizer. Tá, sabe qualquer coisa a gente gonga. É uma análise que vamos fazer do seu consentimento por consentimento dos seus inscritos. Você indica, tio Chico, que a pessoa tem que pegar uma moto até 25 cavalos, a primeira moto. Sim. Beleza. Mas, tio Chico, se a pessoa quiser pegar um Dominar 400, que é uma moto que está num preço favorável, e a pessoa ficar com ela uma semana, 15 dias, um mês, só no seu bairro, na sua quadra, seja lá onde for, que não rode com ela, só conhecendo a moto, conhecendo a potência, conhecendo a moto, entendeu?
Aí para depois de, pode dizer, 1 mês, 2 meses, a pessoa começar a ir trabalhar com ela e tudo. Beleza. O que você diz, mas a pessoa que tem uma consciência, tio Chico, que não é para sair com ela, uma pessoa que vai seguir passo a passo, vai ficar com ela ali até você se sentir confiante, né? Um dia, nem 2 dias, entendeu? Sabe por quê, tio Chico? Você é o primeiro a falar que eu pego uma moto para casar. Você não precisa ficar trocando de moto de ano em ano. Então, tio Chico, são coisas que eu pego de você direto e agora eu quero saber de você. E aí? Verdade, porque no meu caso, se eu pegasse uma Dominar 400, era para casar, tio Chico. Não era para trocar daqui a 10 anos. Entendeu? Era para ficar com ela até 10 anos. Ou se passasse, tava bom. Porque é uma moto que dá para você rodar, a manutenção é barata e dá para você viajar. Daqui a 1 ano, 2 anos que tivesse com ela, aí poderia juntar umas moedinhas e viajar. Mas como eu digo, tio Chico, a pessoa teria que ser bem consciente, bem racional para chegar e ficar conhecendo ela só no seu canteiro, para depois, quando sentir que consegue pegar, controlar a bichinha, a pessoa ir trabalhar e fazer as coisas. Desculpa pelo áudio longo e um abraço aí, seu mal acabado. Chocolate da Bahia fazendo aí o viagem de confirmação. Rapaz, gostei, né? Argumentou bem. Só podia ser meu conterrâneo. Parabéns, Chocolate. Entendeu? Usou do poder de argumentação, né? Argumentou, me colocou aí na berlinda, me botou aí numa saia justa. E aí, tio Chico, já que moto é pra casar e o caboclo é responsável. E aí, tio Chico? Rapaz, eu vou te dizer o seguinte, ó, vai ter até fundo musical. Presta atenção, viu, Chocolate? Presta atenção, Chocolate da Bahia. E todo o rebanho de desgraça que quer comprar uma moto acima dos 25 cavalos, ou seja, quer começar na moto de 40 cavalos. Hã? Eita, bora ouvir. Vocês gostam, né? É o Chocolate da Bahia aí, ó, no viés de confirmação. Eita, gostoso. Não chocolate, tô falando. Gostoso é o viés de confirmação. Eita. Vamos ouvir o recadinho do senhor Satangões, mochila de criança, bunda suja, mão suja. Eita, ó como a voz é bonita, ó. Voz bonita. Eita. Eita, Chocolate. Enfim, você usou bons argumentos, tá, Chocolate? Mas não é só isso, filho, ó. De responsável, o inferno tá cheio e o hospital também tá lotado de responsáveis, tá bom? Mas eu vou terminar o argumento aqui rapidinho. Ouve mais um pouquinho aí, mais um pouquinho do seu Satangões, ó. Eita, zorra! As palavras de amor. Você que quer comprar uma moto com 40 cavalos, não sabe nem andar discreta. O que lhe aguarda? O cetro do capiroto lá todo dia. Chocolate, é o seguinte, presta atenção, amiguinho. Presta atenção. O inferno tá cheio de responsável e o hospital tá lotado também de gente responsável. Então, como eu falo pra muita gente aqui, não adianta eu pegar um exemplo de uma suposta pessoa responsável e dizer assim, ó, se você é responsável, você pode comprar, vai ficar rodando lá no seu bairro, na sua rua. Então, meu amigo, eu falo pra milhões de pessoas, milhares, zilhões de pessoas, e esse vídeo ele fica no tempo aqui. Então muitas pessoas vão assistir. Aí você acha que, eu falando pra tanta gente de forma genérica, você acha que eu vou falar pra quantas pessoas que são responsáveis de fato? Quantas pessoas dessas realmente vão fazer isso que eu tô dizendo? Então eu vou falar pra um jovem de 18 anos
que vai dizer, se ele tá dizendo que o cara responsável ele pode fazer, então eu vou rodar em uma semana na minha rua e tá tudo certo. Ele morre. Na segunda semana que ele acha que já é porretão, ele morre. Então não funciona, tá? E a questão da moto pra casar, tem o antes apressado come cru, entendeu? Porque se você não sabe andar de moto, não tem experiência e já quer ter uma moto pra casar, não, amiguinho, pega experiência, apressado come cru. Eu comecei numa 125 e eu fiquei anos com essa 125. Eu comecei devagar e tive uma escola com a moto de 125 para depois pegar uma 250 que eu achei um foguete do Papaléguas, do Coyote lá. Então, contra esses argumentos aí, eu tô cheio de contra-argumento aí para essa conversa fiada, entendeu, Chocolate? Um beijo para você, tá? E para você aí, pessoinha aí de 18 anos, 20, tá achando que rapadura é mole? Não é não, filho, rapadura é dura. A galera acha que moto é moleza. Vai mudar de ideia no dia que quebrar a patinha, que cair no chão, ralar todo, vai ver quanto tempo demora para poder melhorar. O tempo de recuperação demora. A queda é rápida. Essa galera nunca se acidentou, velho, pra saber o quão o corpo humano demora pra se recuperar. A galera não tem noção, tá? Só quem se acidentou realmente sabe o quanto o corpo humano demora pra se recuperar de um acidente de moto. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Isso é a doutora Sara, rapaz... Meu Deus, ela mandou uma mensagem aqui agora, viu, gente, pra mim. Ela acabou de me mandar essa mensagem, doutora Sara, no áudio. Rapaz, falando pra vocês que psicólogo é a profissão do futuro. Jovens do Brasil e tiozinhos e tiazinhas também do Brasil. Você aí que já é formada, tá aí pensando em mudar de carreira, dá aí uns 180 graus na sua vida, ganhar dinheiro de verdade, você tem duas opções. Ou você vai entrar em medicina e se tornar psiquiatra, tá? E ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Ou você pode se tornar psicólogo ou psicóloga e ganhar bastante dinheiro. Não mais do que o psiquiatra, mas vai ganhar bem. Sabe por quê? Porque aqui em casa eu tenho uma pessoa que acabou de me mandar esse áudio, que é essa pessoa aí, ó. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Psicóloga, entendeu? Vai lá, ó, psicóloga Sara Bastos no Instagram, @psicóloga Sara Bastos no Instagram. Vai lá, agenda a sua consulta, é sério, você vai gostar, entendeu? Se você tem qualquer tipo de situação, você quer desabafar, rapaz, ó, você aí que é fanboy de marca, ou eu mesmo que tô precisando aqui aguentar, né, o dia a dia, é por isso que eu tenho aqui em casa, tá tudo certo, entendeu? Tenho aqui em casa... E é de graça pra mim. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Vai lá, viu? @psicóloga Sara Bastos. E você que tá buscando aí orientação pra ser um psicólogo, vale a pena, tá? São 5 anos de faculdade, não é pouco não, velho. É estudo, tem que estudar, tem que ler. É um trabalho cabrocárdico, viu? Isso aí. Valeu, doutora Sara. Obrigado pela mensagem, viu? Deixa eu colocar o próximo aqui, o Emerson, filho do Emer. Alô, Chico, boa noite. Vê se tá certo esse Pix aí. O Pix, se tá certo. Deixa eu ver. Tá certo, obrigado, viu, ô filho do Emer? Obrigado, tá certo. Não vai mandar mais nenhum áudio, filho do Emer? Ô, gente, rapaz, manda aí um áudio. Fala alguma coisa, entendeu? Manda um áudio que eu quero ouvir sua voz, filho do Emer. Um beijo, lindão. Obrigado aí, viu? O Sandro. Ô, Sandro, eu não vou te mandar pro inferno, não, viu? E ele disse que mandou 99 centavos. Você pode trocar o laptop da Xuxa pelo laptop do Sérgio Malandro. Ai, meu Deus. Se lascar, viu, Sandro? Pro inferno, viu? Sandro, que agora tem uma Vulcan 650. O ex-anão da Versys. Entendeu? Um beijo, Sandro, seu lindo. Ai, ai. Vamos pro próximo aqui. Jefferson, filho do Jeffer.
Fala, tio Chico. Oi, filho do Jeffer. Jefferson, Jeff de São Paulo. Filho do Jeffer. Rapaz, eu dou risada demais com essas lives. Isso aqui tá mais pra uma live de comédia. Rapaz, você foi esse rock aí com essa baixaria. É isso aí. Rapaz, eu tô ficando doido, eu acho, viu, tio Chico? Eu vou continuar com a Vestron mesmo, com a 150 e vou comprar uma lacabada 411 pra fazer uns rolezinhos no final de semana aqui em Sampa. Dorzinha de cabeça, tô ficando né? doido, eu acho, viu, tio Chico? Mas Fala, tio Chico, um abraço aqui do Jeff de São Paulo. O outro áudio era um áudio que ele tava conversando comigo, eu acho. Eu tô brincando, viu? Himalaia não é dorzinha de cabeça, não. Jefferson. Tio Chico, é que nem você fala aí, tem esses caras de hoje em dia é doido e... Eita, ele apagou o áudio. Ah, você apagou o áudio. Ah, apagou. Ih, apagou. Filho do Jeff, tava legal o áudio, rapaz. Pô, apagou, rapaz. Fiquei triste agora, fiquei triste. Deixa eu salvar aqui o negócio. É a doutora Sara falando aqui, eu sou rica. Rapaz. Deixar salvo aqui pra toda vez que ela quiser participar da live, aí já solta aqui a voz dela. Né? Doutora Sara participando da live, hein, gente? Aqui, ó. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Rapaz! Eita! Tá bom. Vamos lá, vamos pro próximo. E de novo aí pro filho do Emerson França. Um beijo, filho do Emer. Obrigado aí pelo apoio, tá? E vamos pro próximo aqui, que é o Eduardo. Fala, tio Chico, boa noite. Oi, Eduardo, boa noite. Rapaz, eu tô vendo aqui você falando pro pessoal sobre o caminho mais curto pro inferno, né? De pegar a moto acima de 25 cilindradas. Eu peguei a minha tem pouco mais aí de 2 meses, seguindo todos os teus conselhos, aliás, muito obrigado, tá? Tô super satisfeito. Valeu, Eduardo. Peguei a Apache 200 RTR, tô satisfeito para baralho. Legal. Que moto gostosa, cara. E conforme eu vou praticando, vou andando com ela aqui, e vai caindo a minha ficha das coisas que você fala. E às vezes falta um exemplo mais gráfico para que as pessoas entendam qual que é o risco de você pilotar uma moto mais pesada, né, no trânsito. Cara, se você errar a troca da marcha na hora de fazer uma conversão no meio de um cruzamento, é pau. Você tá lascado. Às vezes você se embanana com o freio, dá uma pinçada, se atrapalha todo ali com o guidão, e sem querer você ainda dá aquela acelerada porque você tá tentando conter a moto. São coisas que a inexperiência ainda te dá. Exatamente. E que você vai eliminando com o tempo. Então esse tipo de situação o pessoal não para perceber que se você tá com uma moto acima de 25, se você pega uma moto ali de 40, 50 cavalos, cara, qualquer reação imprevista dessa moto vai te levar pro buraco. É isso mesmo. É isso. Eu acho que falta, tio Chico, são esses exemplos mais gráficos, né, pra gente convencer que vale a pena, sim, por mais que você tenha que você seja uma pessoa tranquila, pacata, responsável, você tem que ter inteligência, você tem que saber o equipamento que você está usando. É isso aí. Valeu. Valeu, Eduardo, um beijo. Olha, quem quiser ver os elementos gráficos, eu aconselho dar uma passada lá no... Oh, meu Deus. Qual é o nome do canal do Edu? Hein, doutora Sara? Doutora? Qual é o nome do canal do Edu, gente? O... Racing, X-Racing. Pronto, lembrei. Quem quiser ver as paradas gráficas, vai lá no X-Racing. Vai no X-Racing que vocês vão ver moto de baixa cilindrada bagaceira e às vezes moto de alta cilindrada bagaceira também, tá? X-Racing, valeu, Lox. Vai lá no canal do Edu, que de certa forma, o Edu até já falou isso aqui comigo, é educativo, galera.
Muitas pessoas acham que eu fico criticando, quando eu critico o canal de porcaria, grau. Não é o Edu, não é o X-Racing, não, tá, gente? Eu tô falando canal merda mesmo, que posta merda, né? Eu não acho o X-Racing merda. Eu gosto do X-Racing. Até porque tem muita coisa que você olha ali no X-Racing e você fala, velho, é assim que acontece, eu não vou fazer isso. É olhando o canal do Edu, tá? Além de você ficar safo pra muita coisa que acontece. Tá lá o Edu colocando lá no X-Racing. Então, vai lá. Acho que se quer ver o gráfico da Zerda, vai lá no X-Racing que vocês vão entender tudo que o Eduardo acabou de falar. Né? Vai lá no X-Racing que vocês vão ver a bagaceira mesmo da galera que é sem noção. Deixa eu ver aqui. O Vinícius Ribeiro pergunta: qual carro eu compraria até 150 mil? Edu, eu compraria hoje o Duster. Eu esperaria chegar o Duster novo. E é exatamente, o Vinícius Rocha está dizendo que o X-Racing me educou. É isso mesmo. Eu vejo o canal do Edu, o X-Racing, como um canal para você ver como não se faz. É sério, gente. A gente dá risada, tem muita comédia ali, mas é exatamente para você ficar esperto em muitas situações. Muitas situações mesmo. Eu não acho o canal ruim, eu acho o canal bom pra caramba. E as minhas críticas de longe vão pro X-Racing, nem vão pra canal merda mesmo. O cara que faz todo tipo de cagada no trânsito. E no caso o Edu ali, ele tá mostrando como não fazer, né? E eu compraria viu, Vinícius Ribeiro? Até 150 mil eu compraria um Duster, 0. Tá? Aí se for um carro usado, eu compraria um Corolla. Porque eu sou tio, tá? E não quebra. É isso. Ou eu compraria um Honda, né? Um Honda bom aí. Não sei, eu acho que eu iria de Toyota mesmo. Eu iria de Vovorola. Tá? Eu iria de Vovorola. Até 150 mil usado, eu iria de Vovorola. É porque, gente, eu tô numa outra pegada. Eu quero carro que não quebra, tá? Aí eu iria de Duster, não quebra. E iria de Vovorola, tá? Não quebra. Não quebra, pô. Agora tem que fazer manutenção, né, fi? Não, Ford Fusion, cara, eu tenho um Ford Focus, tá? E eu digo assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu comprei o meu Ford Focus com a pessoa que eu conheço e com o câmbio, o Power Shift atualizado. Então o meu carro ele tá filé. Tá filé. E eu tenho toda a garantia de que o carro tá filé mesmo, tá? Então, se for comprar um Fusion Hybrid, cara, tem que saber com quem vai comprar. Não é comprar com qualquer um, não, velho. Tem que saber, tem que ter referência. Eu comprei meu carro com referência. Uma pessoa que é um amigo meu, tá? E essa pessoa só usou o carro na rodovia. Só. Rodovia. O carro nem de cidade era. Deixa eu ver aqui. O Lox, ele pergunta: Chicão, vi que o limite de carga da NH300 é só 150 kg. Isso procede? Achei muito pouco, já que motos mais fracas possuem um limite similar. Com esse limite, viajar de garupa ainda é seguro? Lox, eu não sei te dizer se são 150 kg mesmo, tá? Não tenho como te confirmar. Mas geralmente as motos de baixa cilindrada vão até 170 kg. E aí você coloca mais 20 kg de limite de segurança, tá? Eu acredito que... Eu não posso falar porque eu não sei se esse é o valor mesmo, tá? Não posso falar. Agora, a NH300 dá para viajar com garupa, porque pela potência e peso, a relação peso-potência dela, dá para fazer isso. Agora, não sei se o peso de carga dela, o limite de carga dela é 150 mesmo. Isso eu não posso te confirmar. Tony Martins, ele pergunta: primeiro carro para quem é assalariado até uns 40 mil. Celta, fi. Celta, ontem eu até falei sobre isso. Celta, Palio, 2015, Uno. Uno, não Uno quadradinho, eu tô falando aquele último Uno lançado. Uno, Celta, Palio. Você compra aí até 25 mil, você compra os carros desse aí. Até 30 mil você compra. Tá? Ainda sobra 10 aí para você fazer toda a manutenção, trocar pneu, tudo. Tá? E aí recomendo, todo mundo que compra carro, faz a revisão geral, troca tudo, todos os fluidos, troca tudo, todos os filtros, todos os fluidos, troca pneu,
dá uma geral, estética, e aí se puder, compra um carro, se sobrar 10 mil, você faz tudo isso e o carro fica zero. Então eu indico Uno, Celta, Palio, tá? Legal, são carros bons. O Gabriel Almeida, ele pergunta, comprar chopper agora ou esperar ano que vem para ver quanto sai de linha esse motor carburado? Gabriel, hoje você encontra chopper a 15 mil, 16 mil reais, dependendo da região. Hoje está um preço bom. Quando essa moto ela for alterada, ou se ela sair de linha, não sei, mas se ela for alterada para um motor injetado, ela não vai ficar nesse mesmo valor. Então se você está contando a grana, está precisando de uma moto agora, aproveita o momento, porque o preço não vai ficar esse quando mudar a moto, quando mudar para injeção. Então vale a pena. Mas se você tá de boa, não tá com pressa, espera. Entendeu? Agora, gente, eu tô de olho no... Não sei se vocês viram lá na Opinião Sincera, o Felipe, ele tá testando, ele foi fazer uma viagem com o carro elétrico, o BYD, o Dolphin Plus. Cara, tô impressionado com a autonomia do carro. O Felipe, ele fez um vídeo de 1 hora. Eu tô acompanhando, tô na metade do vídeo. Cara, que negócio legal, velho. Os caras estão viajando 1.200 quilômetros. Claro que dividiram em 2 dias, ou 2 ou 3 dias, acho que 2. Cara, e tá funcionando, o carro tá mandando bem. Agora, obviamente, né, de São Paulo até Porto Alegre tem um monte de eletroposto, né? Aqui onde eu moro, até Aracaju tem alguns eletropostos, mas de Aracaju até Recife são pouquíssimos. O Nordeste ainda está muito fraco em relação ao eletroposto. Mas o BYD tá na minha mira, viu? Eu gostei muito do que eu tô vendo. O BYD Dolphin Plus, tá? Agora tá salgado, né? 180 mil é caro, viu? É caro para o baralho. Bem caro. Deixa eu ver aqui e a gente... Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Tem. Ô Zito, mande seu áudio aí de novo, que ontem você mandou um monte de áudio, não deu pra colocar na live, tá? Mande um áudio sucinto aí, que você disse que tinha algum feedback pra dar. Mande aí se você quiser, tá? Um beijo. Mas mande um áudio sucinto, tá? Não mande vários áudios como você fez ontem não, que não rola. E deixa eu botar o Juliano aqui. Ô tio Chico, boa noite aí. Oi, Juliano. Bem? Boa, tudo bom. Tio Chico, eu vi um relato hoje no Facebook de um dono de uma CB300F que relatou assim que a moto com 13 mil, a embreagem estava patinando. Ele foi falar lá na concessionária, a concessionária falou que a garantia não cobre e que ele que tinha que arcar com a embreagem. Eu, na minha opinião, eu achei um absurdo, porque pensa comigo, 13 mil km, não rodou nada. 13 mil km acabar uma embreagem é o fim do mundo mesmo. Aí ainda a concessionária ainda falar que ele que tinha que arcar com custo. Aí depois eu aguardo a sua opinião sobre o assunto. Abraço, tudo de bom. Um beijo, Juliano. Cara, eu não tenho opinião sobre isso, porque foi um caso só, eu nunca tinha ouvido relatos de outros casos. Eu tô falando aqui na minha realidade, tá? Outras pessoas falando da embreagem ir embora com baixa quilometragem assim. Quando se fala na CG 160, é normal, é comum isso, tá? Muitas pessoas falando que não passa de 30 mil. Inclusive profissionais, motoboys, trabalha com delivery, tá? Mototaxistas, diz que a embreagem não aguenta. Agora na CB300F, isso foi a primeira vez que eu ouvi, então não sei se é má utilização do cara, não vou julgar, não vou dizer nem que ele tá errado, nem que ele tá certo. Mas foi um caso, tá? Vamos aguardar se surgirem mais casos, muitos casos, muitos relatos citando o problema de baixa durabilidade da embreagem. Aí sim a gente vai ver, opa, tem alguma coisa errada. É muita gente reclamando disso, muita gente num curto espaço de tempo. Agora, uma pessoa só, que eu ouvi esse relato agora, que chegou a mim, tá? Repito, não tô dizendo que o cara tá errado, mas eu não posso aqui dizer, que absurdo, uma pessoa só. Agora, se a gente começar a ver um monte de gente reclamando da embreagem, aí realmente é estranho, tá? Agora, pode ser como o cara usou, ou a unidade está com problema,
Pode ser um monte de coisa, entendeu, Juliano? Então, isso pra mim não é parâmetro de eu chegar e falar, ó, a moto não presta, a embreagem não presta, a moto é pouco durável. Mas quando a gente vê muitos relatos num curto espaço de tempo, aí é complicado, tá? Então vamos observar. Sérgio. Tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi, Sérgio, boa noite. Joia. Eu tô com uma Versys 300 2021. Moto maravilhosa, excelente. Eu tô querendo dar um up pra Versys 650. Você acha que é 2020, 21? Você acha que eu devo esperar 800 ano que vem ou modificar alguma coisa nela? Abraço aí, viu? Boa noite. Valeu, Sérgio. Cara, não sei quando é que a 800 chega. Pode ser que chegue ano que vem a 800 a V-Strom, não é isso? Você tá falando da V-Strom 800? Pode ser que a V-Strom chegue ao Brasil ano que vem. Não tenho certeza. É possível. Mas se você quiser pegar a Versys 650 atual, ela tá muito boa, tá? Eu recomendo a partir de 2022. Porque ela já vem com atualização, né? Então ela tá muito boa. Então eu recomendo a Versys atual. Já com painel TFT, controle de tração, tá muito legal. Mas se você quiser esperar até o ano que vem para ver se vai rolar o lançamento da V-Strom nova, também acho legal, tá? Vale a pena esperar. E deixa eu colocar aqui agora sim, o Fido Jeff. Foi sem querer, tio Chico, tava apertando aqui os negócios para pagar outras coisas, nem vi que o seu tava no meio. Eu ia falar que esses caras de hoje em dia é tudo doido, né, cara? Eu tô com a 150, a V-Strom, né, DL1000, e que nem eu falei, acho que eu vou comprar uma mala acabada aí, cara. Eu não sou rico não, sou vigilante, né? Mas a gente vai trabalhando pra isso. Claro. Rapaz, tem um colega meu que ele não tem nem 6 meses de moto, da 150. Meu cara vive me pedindo minha V-Strom pra ir na praia. Aí depois fala que a gente é ruim, acha... Não, onde já se viu por dar uma V-Strom pra um cara, tio Chico? Que aquilo ali é um caminhão, você sabe, né? Aquilo ali é um caminhão de boi. Um cara que só anda com 150 aqui dentro, nunca pegou uma estrada pra ir na praia com a minha moto. Eu já tive Shed 750, já tive Boulevard, já tive Maraldi, XT, e tô apanhando com esse caminhão de boi ainda, tio Chico. Faz 8 meses que eu tô com ela. Mas eu acho que viagem eu só fiz 2. Tô apanhando com esse caminhão de boi. Imagina um cara que só pilota 150 de 4 a 6 meses andar num caminhão daquele. Vou ter que pôr o rock do capiroto aí pra ele, tio Chico. Um abraço, tudo de bom. Filho do Jeff, você vai ter que já botar no seguro, porque provavelmente ele vai dar PT na moto ou vai realmente ser roubado. Porque você mora em São Paulo, é barril, viu, filho? Barril rodar de V-Strom aí em São Paulo. E ainda mais do caboclo, né? O caboclinho que não sabe nem andar de moto direito já quer pegar um caminhão. Então, eu acho que você não deveria emprestar nada, viu? Se você quer perder a moto, empresta. E outra coisa, cuidado com o seguro, porque se você emprestar pro caboclo lá e ele der PT na moto, capaz de seguro nem lhe pagar, viu? Então, sugestão, não empreste nada. Tá bom? Não empreste nada. É a dica que eu dou. Gabriel. E aí, Chico, beleza? Oi, Gabriel. Todo mundo, boa noite. Um beijo. Pergunta que eu quero te fazer, vou ser bem direto de novo. Todo vídeo que eu mando mensagem, sou bem direto. Tá bom. Eu tenho uma moto, uma Twister 250, e a minha pergunta é mais no âmbito pessoal, assim, do que você acha, do que você já fez, do que você já passou. Em relação a emprestar moto. Pessoalmente eu tô com esse dilema porque eu tenho um amigo, cara irmão, mas o cara veio pedir minha moto e eu não tô me sentindo confortável com isso. Fiquei de dar uma resposta e tô nessa, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso, pelo que você já passou e tal. O que a gente, assim, pessoalmente, né? A sua experiência no que isso pode acarretar, né? Emprestar moto, né? Eu, de antemão, não estou me sentindo confortável. Mas aí eu queria saber a tua opinião pela experiência que você já tem aí. Tá. Valeu, boa noite.
Essa é uma situação realmente muito complicada, tá, Gabriel? Eu vou citar alguns exemplos que já aconteceram comigo e como eu procedo. Primeiro, é sempre importante você deixar claro o que você está sentindo para a pessoa. Se você está desconfortável, você nega, tá? Porque se o cara ele é seu amigo, ele vai ter o bom senso de entender que você não quer emprestar e acabou a conversa. Se você ficar com vergonha de falar a verdade para ele, é porque ou você é um trouxa, ou você não é amigo dele e ele não é seu amigo. E é melhor não ser trouxa, né? É falar a verdade. Olha, não estou confortável com isso, eu não quero emprestar. Se o caboclo é seu amigo, ele vai dizer, não, tá tudo bem, Gabriel, tudo certo, não tem problema. E ele não vai levar pro coração, porque a moto não é dele. E a amizade não tem nada a ver. E segundo, quem pede emprestado tem que ter a noção de que vai receber um não. E tá tudo certo. Se o cara pede emprestado e ainda não gosta se receber um não, é porque ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Ele é só uma pessoa interesseira. E aí eu vou dizer, já dito isso, já logo de cara, do que eu penso, eu vou citar as circunstâncias que eu emprestei motos para amigos, não para gente conhecida, para amigo, tá? Eu emprestei moto para o meu irmão Marcão Motovlog, e ele não me pediu, eu ofereci a moto. Quando ele foi lá para o Jalapão, ele queria ir com uma Meteor, que ele tinha acabado de comprar e estava esperando a moto chegar na concessionária. Ou seja, ele ia sair da concessionária e ia direto pro Jalapão. E aí eu falei, você é louco, você é doido. Você vai com uma Meteor, uma moto custom pro Jalapão. Gente, Jalapão. Jalapão é areia. Entendeu? É praticamente um off-road. Mas ele queria ir exatamente com a moto custom para fazer um negócio diferente e tal. Falei, negativo. A minha Himalaia, a mala acabada, a primeira mala acabada 2020, estava em Campinas. Tinha acabado de trocar o cabeçote e tudo mais. Campinas pegou aqui em casa, deu problema do cabeçote. Eles pegaram a moto aqui em casa, mandaram para Campinas e tinham trocado tudo. E aí eu falei, Marcão, eu acho que a moto está em Campinas já pronta. Eu vou ligar para o Felipe, que é o gerente, meu amigo Felipe Belotto, lá de Campinas. Falei, Filipão, a moto tá pronta? Não sei, né? Aí ele, não, tá pronta. Aí eu disse, putz, cara, eu vou emprestar pro Marcão e pro Jalapão, porque ele não conseguiu pegar a moto a tempo na outra concessionária, e vou emprestar. Sequer Marcão me pediu. Eu cheguei, Marcão, ó, você vai lá em Campinas e pega minha moto e vai com a Himalaia. Pelo menos você testa aí o cabeçote trocado e tal, e você vai com a moto adequada. Aí ele, pô, Chicão, deixa eu ver aqui se vai dar certo para pegar a moto ou não. E aí não deu certo para pegar a moto lá, não foi liberado a tempo, e ele foi lá e pegou a Himalaia e foi. Só que eu sei que o Marcão, ele tem dinheiro para me dar outra moto se a moto quebrar. O meu raciocínio é esse. Eu não vou emprestar para um caboclo que não tem dinheiro para pagar sequer o seguro ou o sinistro. Pô, aí eu tenho um grande amigo, o amigo é muito lascado. Eu não vou emprestar, porque eu não vou ficar no prejuízo. E eu tô sendo sincero, gente. Porque eu não gosto de hipocrisia. Eu não gosto desse joguinho, sabe? Eu não vou falar pra ele não ficar de coração machucado. Não, o Marcão tem condição financeira. Se ele der PT na moto, explodir a moto, fazer fogueira, dar uma de Jimi Hendrix lá no Jalapão, ele tem dinheiro pra falar, Chicão, me reter com a moto, dei uma de Jimi Hendrix lá, botei fogo na moto, voltei a pé. Eu te pago outra, tá? Tá bom, meu irmão. Tá tranquilo. Eu sei que o Marcão tem condições de me dar outra moto. Então ele foi. A moto foi com seguro total, toda tranquila, e voltou normal, tá? Ele tombou com a moto, aí só pedi pro pessoal de Campinas trocar guidão, bobagem, e tudo certo. Tudo certo. Outra pessoa, meu irmão Ricardo, que não me pede nada, mas qualquer moto que ele precisar, ele terá. Por questões óbvias, já citei, mesma coisa do Marcão. E outra coisa, um grande amigo meu, de muitos anos, de pelo menos 20 anos, que veio aqui pra Bahia, agora um amigo meu de mais de 20 anos, né? Eu conheço o cara, e também tem condições financeiras de arcar com seguro, com me dar uma moto nova, qualquer coisa. É uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. E que ele veio aqui na Bahia e disse, cara, eu preciso de uma moto pra poder rodar, que eu vou pra tal lugar. Eu disse, não, pega aí, vai lá, vem, pega aqui e vai. E pronto, ele foi e voltou, tudo certo, sem problemas. Então são essas circunstâncias. Tem que ter realmente uma amizade, tem que ser uma pessoa que saiba ouvir não, tá?
Às vezes a pessoa nem pede, eu ofereço, e a pessoa tem que ter poder de pagar a moto. Porque não tem essa de amizade, não. Ah, amizade, pô, perdi, fiquei no prejuízo. Não. Se eu tenho um amigo que é um lascado, não tem dinheiro, irmão, pô, e aí, Chicão, você me empresta o carro, a moto? Não, não empresto não. Não empresto, por quê? Ah, porque eu tô precisando. Tá, e aí? Não, não empresto. Aí se ficar chateado, pro inferno, menos um. Menos um pra me incomodar. Mas todas essas pessoas que eu emprestei são pessoas que não são assim. São pessoas que eu conheço, são meus irmãos, amigos e pessoas importantes na minha vida que eu conheço há muito tempo e tem condições de bancar uma moto ou qualquer outro veículo que eu empreste. Tipo, ele pode explodir o veículo, carro, moto, vai ter condição de me dar outro. Então tá tudo certo. Então se seu amigo, Gabriel, não se enquadra em nenhuma destas situações que eu citei, diga não. Olhe pra cara dele e fala, não me sinto confortável, não quero emprestar. Pronto, acabou. Um beijo, senhor Bambu. O senhor Bambu, que é de Morungaba, São Paulo. Rapaz, legal, viu? Ricardo Ramos, de Morungaba, onde tem uma das curvas mais legais de São Paulo, hein? Eita zorra. Um beijo, hein, Ricardo? Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Deixa eu botar outro áudio aqui. Próximo. O problema é que as pessoas são muito hipócritas, sabe? O pessoal fica com medo de machucar o coleguinha, machucar o coração, e as amizades não são verdadeiras. Você tem que dar real. Todos os meus amigos, eu dou a real. Dou a real mesmo. Não gostou, então não é pra ser meu amigo, é menos um problema. Eu tô me livrando de problema, gente. Na minha vida, hoje com 45 anos, eu quero me livrar de problema. Então quanto menos problema pra mim, melhor. Por isso que eu digo, quando o inscrito chega, ai, não gostei, me chateei, se pique, vai embora, menos um problema. Pronto, eu penso assim. Deixa eu botar aqui o João Vitor. E você que está me assistindo, livre-se de problemas. Tem alguma coisa, alguém que está lhe incomodando, se liberte, entendeu? Se liberte, mude de amizade, troque de amizade, mude do que for, se liberte de problemas, entendeu? Não quero problemas, problema não faz bem, entendeu? João. Boa noite, Chico. Meu nome é João Vitor. Certo? Oi, João. Sou da cidade de Caruaru. Eu estou à procura de um capacete. Um custo-benefício bacana, né? Mas que quanto menos eu gastar, melhor. Tá. Esse capacete ele precisa ter viseira solar. E quanto menos turbulência também ele tiver, né? E for confortável, melhor, né? Também. Sim. E aí eu fiquei entre três opções. Atualmente eu tenho um No Risk, né? FF302, excelente, o capacete, só que faz anos que eu tô com ele. E aí eu fui procurar as opções na internet e achei um BF, ele custa R$300, com viseira solar, é o BF X-Troy Drone. E tem o capacete da Helt, é o Helt Avante, eu gosto. Certo? Também com viseira solar. Sim. E a terceira opção seria um Axis Eagle alguma coisa, também com viseira solar. 300, 450 e 600, quase 700 reais, respectivamente. Sim. E aí, claro, eu fico tentado a comprar o capacete mais barato, né? Pelos reviews que eu vejo na internet, parece ser um capacete razoável, mas eu fico com aquela dúvida, né? Será que o barato vai sair caro? Aí, se o senhor não conhecer, né, a procedência desses capacetes, que o senhor, qual seria o capacete, né? Que o senhor me recomendaria nessa proposta, que tenha viseira solar, confortável, e que seja no preço aí mais em conta, né? Detalhe, o No Risk ele tá muito caro, tá quase 800. Mais um detalhe, eu acho que eu não me fiz entender. Viseira solar que eu falo é aquela viseira interna, é o óculos interno. Solar. João, óculos interno, eu entendi sim. Eu tenho o FF302, é esse aqui. É ótimo.
tá? Um dos melhores capacetes que eu já tive, tá? É um simples, tá? É um capacete de gama média, mas ele é muito justo, ele é muito confortável, ele tem uma narigueira alta, é muito bom, tá? E o óculos, ele fecha junto com a narigueira, então ele é muito confortável. Então eu recomendo primeiramente o No Risk, tá? Um outro No Risk, se você puder pegar, tá no topo, tá? Desses de gama média, com viseira, viseira não, óculos interno, o nome é óculos, é o No Risk, tá? Vale a pena. Segundo que eu indico, que eu conheço e que eu já tive, na realidade eu tenho, tá aqui em cima, não dá pra ver, mas é um capacete estilo trilha, é o Helt. Eu adoro essa marca, Helt. Tem capacetes bons mesmo e com um preço baixo. Helt é muito bom. Claro, não tem um acabamento de um MT, de um LS2, tá? O acabamento de um Mormai. Mormai é bom. Só que o capacete M1 da Mormai, ele só peca porque ele não tem óculos interno, tá? O capacete da Mormai que tem óculos interno é o V1 e ele é bem mais caro. Então eu indico o No Risk e indico o Helt, tá? Esses dois eu conheço e indico, tá? Helt, primeiro o No Risk e depois o Helt. E deixa eu agradecer aqui o Elias, né? Mandou R$4 no Superchat, que eu já falei. O Jonathan mandou $2 também. Eu acho que eu já coloquei o áudio do Jonathan. E o Tony Martins, que também mandou áudio, mandou $2, tá? Obrigado a todos vocês, gente, que me mandaram superchat aqui. E o Alan. Alan, me mande um áudio, tá, Alan? Eu não leio mensagem de texto durante as lives. Me mande um áudio, tá bom? Pra eu ouvir aqui, pra todo mundo ouvir sua participação. Tá bom, Alan? Beijão. E o Sérgio... De novo, vamos ouvi-lo. Ô tio Chico, eu falei errado aí, a V-Strom, que eu gostei muito da V-Strom 650. Aí, entendi. 2020, 2021, você aconselha pegar ou esperar um pouco? Eu tenho a Versys 21, eu tô querendo pegar a V-Strom, eu vi muito vídeo seu sobre a V-Strom, eu gostei muito, entendeu? Entendi. Agora eu não sei, que eu, se for pegar, eu vou pegar uma 20, 21, né, que é a mesma 24 ainda, né? Ou compensa esperar um pouco? Eu falei errado, eu falei a Versys, né? Não, eu quero pegar a V-Strom. Entendi, Sérgio. Rapaz, é melhor, né? Melhor a V-Strom do que... É porque eu entendi que você ia pegar uma Versys antiga. Então, cara, a V-Strom é ótima, tá? Inclusive, V-Strom agora, a 650, ela tá em promoção 0 km nas concessionárias Suzuki. Se não me engano, ela está 56 ou 57 mil, tá? 0 km. Tá bem, tá legal o preço, tá? E recomendo a moto. Inclusive, se você quiser comprar a minha, eu tô vendendo também, tá? A minha é 2020, tá? A minha tá com baixa quilometragem e é 2020. Se você tiver interesse, fala comigo aí que eu mando as fotos pra você. E a 0 km tá num preço bom, cara. Tá 50, como eu disse, 56 ou 57 mil. Tá valendo a pena 0 km, tá? Valendo a pena mesmo. Então analise a possibilidade de você comprar uma 0 km. Se você tiver interesse na minha, eu tô vendendo. Pessoal que tiver no chat aí interessado em comprar uma V-Strom, tô vendendo a minha, tá? A minha é 2020. Deixa eu ver vocês aí no chat. Motocando, ele diz que tem um Helt modelo de trilha, porém na rodovia a pala dá bastante turbulência, é verdade. É legal, viu? É um capacete massa, cara. Mas não é capacete pra viagem. Não é mesmo. A pala dá um arrasto. A cabeça fica balançando pra caramba. Mas é um capacete bom pra caramba. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma mensagem aqui. O Vinícius Ribeiro, ele agradece aqui. Chico, obrigado por me ajudar nos investimentos. Entrei na Nubank. Obrigado por trocar a caranga. Obrigado, desculpa. Vou trocar a caranga e voltar a aguardar para comprar a Saara 300. Valeu. Vinícius, ele provavelmente... Vinícius, né? Ele usou o link que eu coloco aqui para vocês dos 3 bancos, tá? O PagBank, o Banco Inter e o Nubank. Então, quem quiser pode usar os links que eu deixo aqui na descrição para vocês fazerem a conta gratuita nesses bancos e vocês aplicarem o dinheiro de vocês na aplicação mais simples que tem, que vai ter bom rendimento.
Não façam consórcio, galera. Não façam consórcio. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu agradecer aqui. Quem me mandou um pix também foi o... que eu acabei não agradecendo. Foi o Emerson França. Filho do Emer. Beijo, filho do Emer. Mandou 10 aqui, mas eu não vi sua mensagem, tá? Então peço desculpas. Não consegui ver sua mensagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui antes de fechar a live. O Vinícius Ribeiro. Vinícius, um beijo, viu? Obrigado pelo apoio. Mandou 2 aqui no Pix. Tá bom? Gente, vou fechar a live. São 1h07 da manhã. Muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Amanhã é fogo no parquinho. Amanhã estaremos aqui, tá? E muito obrigado. E amanhã é feriado aqui em Salvador, para todo mundo aqui de Salvador que vai descansar. Bom feriado para vocês. Para os outros estados, até amanhã mais tarde, às 22 horas. E sejam muito bem-vindos para vocês virem aqui. Vou pedir para vocês deixarem o joinha antes de sair. Para quem estiver assistindo gravado, deixa o joinha também. Me sigam lá no Instagram, deixei fixado aí no chat e aqui na descrição. Vamos bater os 100 mil lá no Instagram, tá, gente? Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Hasta! Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.